Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Lord of Mysteries, capítulo 101. Pista inesperada. Rua Oves, Clube de Divinação. Klein ajeitou sua meia cartola e caminhou pela escada em direção à porta principal. Ele não estava usando seu traje formal de sempre. Hoje, estava vestindo uma camisa branca e um colete de cor clara, emparelhado com um fino casaco preto, fazendo-o parecer mais animado do que antes. Esse conjunto de roupas era mais adequado para combate e havia custado apenas 1 libra, incluindo a taxa pelo pequeno bolso que mandou acrescentar no colete. Comparado ao terno que havia comprado, era tão barato que só de lembrar o deixava emocionado. Ele acariciou o revólver no coldre, bem como as garrafas de metal no minúsculo bolso interno. Klein então tirou o retrato do bolso e entrou no clube de divinação. Sem nenhuma surpresa, ele viu a bela atendente, Angélica. Boa tarde, Sr. Moretti. Pensei que você viria apenas em alguns dias. Angélica ficou surpresa de início antes de imediatamente revelar um sorriso brilhante. Klein tirou o chapéu e suspirou. Boa tarde, senhorita Angélica. Tive um sonho ao meio-dia. Sonhei com o Sr. Anas Vincent e questões relacionadas a ele. Você sabe que, como adivinho, não posso ignorar absolutamente nenhum sonho. Poderia ser uma revelação do divino. Confusa com suas palavras de charlatão, Angélica assentiu, pensativa e perguntou por curiosidade. Com o que você sonhou? Vi Anas Vincent discutindo com alguém. Klein passou para ela o pedaço de papel dobrado que estava em sua mão. Enquanto Angélica desenrolava o retrato, ele tocou em sua glabela e observou a cor de suas emoções. Angélica olhou para o retrato realista e entrou em profunda reflexão. Klein viu suas emoções se transformarem em um azul de pensamento, uma reação normal. Essa pessoa, murmurou Angélica mais uma vez. Ela lentamente olhou para cima e disse, eu já o vi antes. A mente de Klein se agitou e ele imediatamente perguntou, quando? Não me lembro da data exata. Talvez 1 mês atrás? Eu o vi acompanhar o Sr. Vincent até a porta, eles estavam discutindo algo bem baixinho. Tenho uma profunda impressão dele por causa de suas sobrancelhas grossas e bagunçadas, além do raro sorriso do Sr. Vincent, Angélica descreveu como se lembrava. Sim, ele tinha um par de olhos azul acinzentados, e como a maioria dos homens de sua idade, tinha pouco cabelo na cabeça. Chegou a encontrá-lo novamente depois disso? Perguntou Klein gentilmente. Angélica balançou a cabeça. Não, tenho certeza. Eu nem sei o nome dele. Para ser honesta, se não fosse você, eu suspeitaria que qualquer pessoa que me mostrasse um retrato como esse seja um policial que estaria investigando a morte do Sr. Vincent. E, não importa qual revelação você receba, eu nunca acharia isso estranho, pois você é um verdadeiro vidente. Minhas desculpas, sou um policial. Klein retrucou silenciosamente enquanto suspirava e então disse, um verdadeiro vidente entenderia como ele é minúsculo em comparação com a vastidão do destino. Só podemos ver um canto nebuloso, sempre recebendo revelações, mas nunca respostas. Devemos refletir constantemente sobre eles e manter nosso respeito e nosso medo. Devemos decifrar essas dicas com cautela e não nos vermos como os inteligentes que assumiram o controle do destino. Ao resumir o que havia descoberto nas últimas semanas, Klein percebeu subitamente que sua visão espiritual havia se tornado mais clara. Ele até conseguia distinguir os detalhes da aura de Angélica. Naquele instante, ele se sentiu como um homem míope que estava usando óculos apropriados. Isso é, minha poção de vidente começou a produzir sinais claros de digestão? Klein ficou atordoado em descrença. Eu nunca imaginei que um vidente como você ainda pudesse manter tanto medo e respeito pelo destino. É realmente admirável, disse Angélica sinceramente. Ela já havia visto muitas pessoas no clube de divinação que alegavam ver através da verdade e mudar o destino depois de aprender alguns métodos de divinação. Klein retraiu o olhar e riu. Quanto mais souber, melhor poderá entender o quão verdadeiramente somos pequenos. Enquanto dizia isso, ele checou a condição de seu corpo e refletiu sobre suas experiências passadas. Ele poderia basicamente restringir a essência da técnica de atuação a ações correspondentes ao nome da poção, compreendendo as leis ocultas que governam o papel, bem como cumprindo estritamente essas leis. Somente assim ele poderia mudar o estado de seu corpo, coração e alma, aproximando-os da psique remanescente da poção, de modo a digeri-la gradualmente. O reconhecimento da identidade de um vidente era apenas um fator na superfície.
A razão pela qual fez a espiritualidade parecer leve tinha a ver com o modo como o feedback fortaleceu a afirmação de ações de divinação específicas. E essas ações coletivamente formaram as regras para digerir a poção de vidente. Ajudar outras pessoas a interpretar revelações e guiá-las em uma direção melhor, mas ainda assim, mantendo constantemente o medo e o respeito pelo destino. Não se pode ser egoísta demais, orgulhoso demais ou acreditar cegamente nas próprias interpretações. Essas são as leis em que posso pensar por enquanto, assim como a essência da técnica de atuação que me guiará no futuro. Se continuar com esse sucesso, não precisarei de meio ano. Talvez daqui a 2 ou 3 meses, ou mesmo 2 a 3 semanas, eu esteja pronto para digerir completamente a poção. Esse sinal foi extremamente óbvio. Não é de se admirar que o misterioso Sr. Zaratul tenha dito que o Beyonder sentirá claramente quando a poção for totalmente digerida. Não há necessidade de alguém ensinar. É assim que é. Assim como agora, embora minha visão espiritual tenha sido aprimorada um pouco, eu sei muito bem que isso é apenas um pit stop no processo de digestão e não o destino final. Com isso em mente, Klein não pôde deixar de agradecer ao palhaço de terno por ensiná-lo com sua vida. Se não fosse por ele, Klein provavelmente passaria meses no clube de divinação, resumindo as regras de um vidente através de inúmeras tentativas, para o bem ou para o mal, antes de começar a agir estritamente. Sr. Moretti, às vezes até penso em você como um filósofo, disse Angélica com um suspiro ao ouvir a resposta de Klein. No meu círculo de amigos, o termo filósofo é usado para repreender alguém. Klein estava de bom humor. Com isso dito, ele se curvou, colocou seu chapéu e saiu depois de se despedir. Embora Angélica não soubesse o nome ou a identidade do cavalheiro, Klein não estava de maneira alguma deprimido. O que ele aprendeu foi suficiente para se envolver na próxima fase de seu plano. Rua Zouteland, número 36. Dentro da companhia de segurança Blackdoor, Dan olhou para o retrato em suas mãos com seus profundos olhos cinza. Você deseja fazer uma busca por essa pessoa? Sim. Klein havia muito preparado um motivo para isso. Capitão, não mencionei que iria ao clube de divinação para observar as reações de seus membros sobre a morte súbita de Annas Vincent? Não descobri nada ontem, mas descobri acidentalmente hoje que a pessoa no retrato apareceu com Annas Vincent uma vez e estava secretamente discutindo algo com ele. Examinei o relatório de investigação de nossa equipe agora, mas não encontrei nenhuma pessoa parecida com ele no relatório. Não havia brechas em sua descrição. Mesmo que Dan Smith levasse esse retrato ao clube de divinação, receberia a mesma resposta de Angélica. Dan desviou o olhar do retrato e riu. Pelo que parece, os fundos de compensação não foram um desperdício. Capitão, sua memória não é ruim? Por que você mencionaria a compensação neste momento? Klein manteve um sorriso e não disse uma palavra. Isso foi desenhado por você? Perguntou Dan de passagem. Sim. Eu desenhei com a ajuda da magia ritualística, respondeu Klein, completamente honesto. É claro que falar a verdade e revelar toda a verdade eram 2 assuntos diferentes. Dan assentiu levemente e disse, faça velho Neil fazer algumas cópias. Vou pedir a Kenley e Royale que investiguem e busquem a cooperação do Departamento de Polícia. Se essa pista tiver alguma utilidade, você terá contribuído bastante mais uma vez. Que a deusa nos abençoe. Klein tocou em 4 pontos no peito enquanto parecia anormalmente devoto. Para ele, tudo o que precisava de Dan e companhia era descobrir o nome e a identidade do homem no retrato. Ele poderia adivinhar sua localização acima do nevoeiro cinzento. Apesar de ser seu dia de folga, Klein não voltou imediatamente para casa depois de sair da companhia de segurança Blackdoor. Em vez disso, ele pegou uma carruagem pública até o porto e chegou em frente à entrada do bar Dragão Maligno. Em suas considerações, embora um vidente não possuísse os meios para entrar em combate diretamente com o inimigo ou meios para lançar feitiços rapidamente, o combate poderia ser classificado de várias maneiras. Nem todas as batalhas eram encontros ao acaso. Se ele tivesse tempo suficiente para se preparar, um vidente poderia lidar da mesma forma com o inimigo usando magia ritualística. Foi exatamente como ele resolveu o incidente de divinação de espelho mágico na casa de Selena. E isso também significava que era melhor que um vidente carregasse consigo os óleos essenciais, ervas e pequenas velas para evitar estar em uma situação em que não estivessem disponíveis quando fossem necessários, resultando em uma morte desamparada. Afinal, nem todo mundo era como Selena, que tinha uma variedade inteira de itens de misticismo que poderiam ser usados.
Quanto aos que solicitou, como Klein havia praticado com frequência, acabou usando a maioria deles. Ele guardou o que restava no pequeno bolso interno do colete. Ele tocou no dinheiro em seu bolso para confirmar que ainda estava lá, e abriu a porta do bar Dragão Maligno e entrou. Era meio-dia e não havia muitos clientes. Tampouco havia combates de hat-biting ou lutas de boxe. O lugar estava quieto e pouco animado. Klein observou os clientes bebendo cerveja e jogando cartas enquanto caminhava em direção à sala de bilhar que levava ao mercado subterrâneo. Naquele momento, ele viu um velho musculoso sair com uma jaqueta de almirante rasgada pendurada nos ombros. Você é o amigo que velho Neil trouxe da última vez? Cheirando a álcool, o ancião de cabelos castanhos bagunçados e olhos azuis avaliou Klein e riu. Klein adivinhou sua identidade, tirou seu chapéu e fez uma reverência. Sim, como posso me direcionar a você? Velho Neil frequentemente menciona você. Eu sou o chefe aqui, Sai. Os braços do ancião de olhos azuis eram grossos e musculosos. Ele tinha músculos firmes e o porte de um oficial militar, o ex-capitão dos punidores a mandato de Tingen. Dizem que ele já fez parte da Marinha Real. Klein respondeu educadamente. Sim. Se você precisar de dinheiro, sinta-se à vontade para vir falar comigo. Sai riu quando mencionou antes de caminhar em direção ao balcão do bar. Naquele momento, o coração de Klein se agitou e ele imediatamente gritou. Espere um momento, Sr. Sai. Tenho algo que gostaria de lhe pedir. Sai parou de caminhar, deu meia volta e disse com uma risada. Você parece... Bem, muito parecido. Não estou tendo problemas de memória. O canto dos lábios de Klein se contraiu quando ele apontou para o retrato que desenhou e perguntou. Você já viu esse cavalheiro? De repente, ele percebeu que Selena provavelmente havia sido trazida por Annas Vincent ao mercado subterrâneo. Isso também resultou no conhecimento de Elizabeth do bar Dragão Maligno. Então, poderia o homem do retrato que tinha algum relacionamento com Annas Vincent ter vindo aqui também? Sai deu uma olhada cuidadosa e respondeu afirmativamente. Lembro-me dele. Ele me perguntou se eu tinha documentos ou itens relacionados ao pico principal da Cordilheira de Ornassis. Documentos e itens relacionados ao pico principal da Cordilheira de Ornassis? Klein ficou surpreso quando repentinamente conectou isso a outro assunto. Quando estava pegando emprestado a edição do jornal relacionada ao pico principal da Cordilheira de Ornassis na biblioteca de Veiville, o bibliotecário mencionou de passagem que alguém havia acabado de devolvê-lo. Portanto, ele ainda se lembrava e não precisava folhear seus cartões de identificação para determinar se o homem existia. Poderia o cavalheiro que pediu emprestado a edição do periódico antes de mim ser o homem do retrato? O cavalheiro que testemunhou a troca do caderno da família Antigonus. Lord of Mysteries, capítulo 102, comerciante de tecidos. Quanto mais Klein pensava sobre isso, mais provável parecia. Caso contrário, quem teria alugado essas edições aleatórias sem motivo? Sim, a pesquisa sobre o pico principal da Cordilheira de Ornassis é um campo bastante impopular. Fora professores e professores associados, um amador interessado nunca teria ouvido falar disso, até o Klein original, formado em História. Sabia disso apenas pelo caderno da família Antigonus. Embora Tingen seja uma cidade de universidades, não haveria tantas pessoas que se interessariam pelo assunto. E mesmo que haja alguém interessado, a maioria deles permaneceria dentro dos complexos universitários. Não seria necessário pegar emprestado da biblioteca de Veiville. O ponto mais importante é que o livro foi emprestado apenas recentemente. Ao analisá-lo dessa maneira, realmente há um problema. Eu não fui esperto o suficiente e não percebi. Parece que não tenho talento para ser detetive ou agir como Sherlock Holmes. Enquanto esses pensamentos corriam por sua mente, o chefe do bar Dragão Maligno, Sai, perguntou, intrigado. Algum problema? Como havia clientes e barmans por perto, ele só podia perguntar indiretamente. Não. Estou apenas me perguntando como posso investigar esse cavalheiro. Como você sabe, Annas Vincent morreu em sua casa. Klein havia preparado um motivo há muito tempo. Ele não queria fazer com que os punidores a mandato se interessassem pelas relíquias antigas do pico principal da Cordilheira de Ornassis. Vincent era um dos especialistas em divinação bastante famosos da cidade de Tingen. Ele costumava vir aqui. Sai havia realmente dado uma resposta superficial, mas como se lembrou, ele acrescentou. Agora que penso nisso, o cavalheiro do retrato veio aqui junto com Vincent no início.
Isso é exatamente o que eu queria saber. Você se lembra do nome dele? Pressionou Klein imediatamente. Sain balançou a cabeça e riu. Eu não peço o nome ou a identidade dos meus clientes, a menos que eu os conheça, como o velho Neil. Tudo bem então. Klein deliberadamente fez um olhar triste. Para ele, não importava se Sain sabia ou não, porque ele poderia verificar na biblioteca de Veiville. Para pegar emprestado livros de uma biblioteca privada, era necessário deixar informações pessoais, e sua identificação deve ter suficiente credibilidade. Afinal, Klein contou com uma carta de apresentação de um professor associado sênior antes de obter um cartão da biblioteca. Mesmo que o cavalheiro tenha falsificado suas informações, é muito provável que tenha deixado algumas pistas que podem ser úteis para minha divinação. Klein observou Sain enquanto ele retornava ao balcão do bar antes de entrar na sala de bilhar em profundo pensamento. Ele não estava com pressa de ir à biblioteca de Veiville para continuar com suas investigações. Ele planejava fazer suas compras primeiro, afinal, não se sabia se encontraria perigo e seria forçado a usar magia ritualística para desenvolvimentos subsequentes. Depois de passar por algumas salas, Klein chegou ao mercado clandestino. Havia poucas barracas e clientes, uma indicação clara de que ainda não era horário de pico. No momento em que deu um passo à frente, de repente viu o monstro Ademizal, que podia sentir o cheiro da morte, parado em um canto. O jovem estava pálido e seus olhos emitiam uma pitada de terror e loucura. Ele também notou Klein enquanto olhava ao redor. Quando fizeram contato visual, Ademizal de repente estendeu as mãos para cobrir o rosto. Ele se moveu em direção ao canto do muro em estado de pânico. Logo, ele se mudou para uma porta lateral ao lado dele e cambaleou quando saiu correndo. Isso é necessário? Eu quase te ceguei da última vez. Mas eu não fiz nada. Sério, é como se eu fosse o diabo. A expressão facial de Klein era um pouco séria. Ele balançou a cabeça e sorriu. Parando de pensar no monstro, ele chegou a uma barraca e começou a fazer compras com um objetivo em mente. Após cerca de meia hora, Klein havia gasto algumas libras, que eram a maior parte de seu estoque secreto de dinheiro. Contando as 3 libras e 17 soli que restaram, Klein sentiu seu coração doer. No entanto, ele tocou a pequena garrafa de metal no bolso interno do seu blusão preto. Este é o extrato de amanta, que Madame Dali usou anteriormente. Este é um pó misturado com casca e folhas de drago, óleo essencial extraído de flores do sono, pétalas secas de camomila. Este é o pó de noite sagrada, que eu mesmo produzia anteriormente. Klein se lembrou dos itens armazenados em cada pequeno bolso e os repetiu para memorizá-los. Ele fez isso para garantir que encontrasse o ingrediente certo que precisasse em um momento crucial. Confiando em suas características únicas no misticismo, ele rapidamente terminou de memorizá-las e caminhou em direção à porta. De repente, ele viu uma figura um tanto familiar pelo canto dos olhos. Era uma jovem dama usando um vestido verde casual. Seu cabelo preto liso era macio e brilhante, ela tinha um rosto redondo e olhos compridos, que davam a ela um olhar doce e um comportamento refinado. É a garota que tremia estranhamente na carruagem pública? Ela realmente parece bem. Eu nunca esperava que ela fosse uma entusiasta do misticismo. Klein diminuiu a velocidade e pensou por alguns segundos antes de finalmente lembrar quem ela era. Ele tinha que admitir que, além de justiça, que ele nunca havia visto claramente, essa jovem garota era a mais bonita que tinha visto desde que transmigrou para este mundo. A menina doce e refinada estava diante de uma barraca que vendia livros de misticismo e, em uma quebra de etiqueta, ajoelhou-se para esfregar os dedos em um livro antigo, encadernado com uma capa dura preta. A capa do livro tinha as palavras Livro das Bruxas em Hermes. Ele registra a magia negra das bruxas. Embora não tenha ousado experimentá-las, alguém que eu conheço tentou e realmente funcionou. O vendedor aproveitou a oportunidade para promover o livro. A bela dama pensou e perguntou, para você, como uma bruxa parece? Uma bruxa? Uma pessoa má que traz calamidades, doenças e dores, respondeu o vendedor, depois de pensar um pouco. Klein não ouviu a conversa porque já havia saído da entrada da frente. Ele estava com pressa para ir à biblioteca de Veiville para resolver tudo antes de voltar para casa e preparar o jantar para seus irmãos. Sopa de rabada de tomate estava no menu. Backlund. Jockey Club. Audrey Hall usava um vestido branco comprido com engageantes e bainhas com babados, além de rendas ao redor do peito. Ela ficou em uma sala VIP e observou os cavalos galoparem.
Ela usava um chapéu com véu decorado com fitas azuis e flores de seda e um par de luvas de arrastão de cor clara. Seu olhar frio e distante parecia inadequado no local movimentado. No momento em que o cavalo de corrida passava pela fita, seu amigo, Visconde Glenn, se aproximou e disse com uma voz reprimida: Audrey, toda vez que a vejo, você está linda de um ângulo diferente. Como posso ajudá-lo? No passado, Audrey podia ter se deliciado com o elogio do jovem, mas agora ela podia ver as segundas intenções de Glenn através de sua fala e atitude. Devido ao falecimento precoce do pai de Glenn, ele herdou seu título de nobreza aos 20 anos. Ele era um jovem rapaz um tanto quanto magro. Ele olhou para a esquerda e para a direita e depois riu baixinho ao dizer: Audrey, eu conheço um Beyonder de verdade, um Beyonder que não pertence à família real. Você me decepcionou toda vez que disse isso. Audrey olhou para frente e respondeu elegantemente: Sério? Juro pelo nome do meu pai. Vi os poderes do Beyonder, sussurrou Glenn. Audrey não era mais a mesma de antes, que deveria estar empolgada com as notícias. Agora ela era uma Beyonder, mas para impedir Glenn de suspeitar, arregalou os olhos e fingiu um sorriso surpreso. Ela perguntou com a voz trêmula: Quando posso vê-lo? Sim, seria ótimo conhecer outros Beyonders. Não posso resolver todas as trivialidades através do clube de tarô. Além disso, devo reunir meus próprios recursos para trocá-los com o senhor louco e o senhor enforcado. Nem tudo pode ser resolvido com dinheiro. Sig, agora que enviei as 1000 libras, terei que ser mais econômica. Glenn ficou muito satisfeito com a resposta de Audrey. Ele olhou para o hipódromo e disse: Amanhã à tarde, haverá um encontro de literatura e música em minha casa, dentro da biblioteca de Veiville. Klein tirou do bolso a carteira de identidade e o distintivo e mostrou-os aos poucos bibliotecários. Sou inspetor estagiário do Departamento de Operações Especiais da Polícia do Condado de Ava. Preciso da sua cooperação em uma investigação, disse ele em voz profunda, lembrando os filmes da polícia que costumava assistir. Os bibliotecários olharam para a carteira de identidade e o distintivo antes de trocarem olhares e assentiram um para o outro. Vá em frente e pergunte, oficial. Klein recitou os nomes dos periódicos como a Nova Arqueologia e, ao terminar, ele disse: Quero os registros de empréstimo do periódico nos últimos 2 meses. Ele percebeu que um dos bibliotecários o havia atendido antes, mas era óbvio que o homem não o reconheceu. Tudo bem. Espere um segundo. Os bibliotecários começaram a pesquisar e encontraram rapidamente os registros recentes de empréstimos. Klein folheou os registros seriamente, procurando o homem que havia pego emprestado o mesmo periódico que ele. Havia apenas um nome na lista: ele havia pego emprestado o periódico várias vezes, incluindo a edição que Klein conhecia. A entrada mais antiga foi no final de maio, e a mais recente foi no sábado passado, um dia antes da morte de Annas Vincent. Klein passou o dedo pelas informações do mutuário e as memorizou. Sirius Arapis, comerciante de tecidos, residente na Rua Oves, número 19. Lord of Mysteries, capítulo 103. Satisfazendo o coração. Ele mora na Rua Oves, 19? Enquanto memorizava o endereço, Klein notou uma informação importante. Sim, Welsh morava na Rua Oves. O clube de divinação fica na Rua Oves. Este comerciante de tecidos chamado Sirius Arapis também mora na Rua Oves. Pelo que parece, não é estranho que Welsh conheça Annas Vincent. Eles podem até ter se conhecido através de Sirius Arapis. De repente, Klein sentiu que havia conectado as pistas e seus pensamentos ficaram claros. Ele estava inicialmente confuso sobre como Welsh havia se familiarizado com Annas Vincent, já que esse filho de banqueiro não era particularmente interessado em misticismo. Para ele, dinheiro era mais importante do que divinações. Mas agora, Klein sentiu que tinha uma ideia de como eles se conheceram. De acordo com as descrições de várias revistas, os residentes de classe média e os ricos deveriam visitar seus vizinhos da mesma classe social para formar um círculo social que seja benéfico. Da mesma forma, Welsh e o comerciante de tecidos, Sirius, tiveram a motivação e a oportunidade de se tornar amigos, pois ambos moravam na Rua Oves. Não é difícil entender como Sirius conhecia Annas Vincent, que regularmente frequentava o clube de divinação na Rua Oves. Talvez tenham se conhecido por coincidência, ou talvez Annas o tivesse ajudado. De qualquer forma, isso possibilitou que os dois, que frequentemente se encontravam na mesma área, se aproximassem um do outro.
Annas Vincent queria vender seus livros antigos, então Sirius o apresentou a Welsh, que era um estudante do departamento de História. No sonho de Annas, havia a figura do suposto deus do mal, o verdadeiro criador. Ele também conhecia o formato adequado de encantamentos. Isso prova que ele estava bem fundo no reino do misticismo. A possibilidade de ter sido membro de alguma organização secreta não pode ser descartada. Também não posso descartar a possibilidade dele ter se juntado a alguma organização secreta sob a influência de Sirius. Com ideias fluindo com tanta facilidade, Klein percebeu que as informações que o homem havia deixado para trás tinham um certo nível de credibilidade, mesmo sem usar métodos de divinação. Mesmo que ele não se chame Sirius Arapis, nem trabalhe como comerciante de tecidos, e não mora na Rua Oves 19, ele definitivamente reside na Rua Oves ou, pelo menos, em algum lugar próximo. Enquanto essas ideias passavam por sua mente, Klein visualizou os registros dos empréstimos novamente com essa nova linha de pensamento. A última vez que ele foi à biblioteca de Veville foi no sábado passado, um dia antes da festa de aniversário de Selena, que também ocorreu um dia antes da morte de Annas Vincent. Já se passaram vários dias desde então, mas ele ainda não retornou o que pegou emprestado. De acordo com registros anteriores, se apenas pegasse emprestado 2 publicações, geralmente as devolveria no dia seguinte. Isso poderia significar que ele sabia da morte de Annas e estava assustado a ponto de não ousar mais vir à biblioteca de Veville? Sim, ele começou pegando emprestado vários livros de história e diários não relacionados até especificar o que precisava, o que é muito semelhante ao que eu havia lido. Isso significa que não havia ninguém o ensinando. Não havia um professor associado sênior do departamento de história de uma universidade. Ele fez isso completamente por tentativa e erro. O que um alvo chocado faria? 2 possibilidades. Primeira, se tivesse todas as informações necessárias, iria direto para o pico principal da Cordilheira de Ornacis. Segunda, se ainda não tivesse informações, ele se esconderia e observaria a situação. Só voltaria a aparecer se tivesse certeza de que a morte de Annas não o implicaria de forma alguma. Tendo chegado a essa conclusão, Klein fechou os registros dos empréstimos e os devolveu aos bibliotecários. Ele então tirou o retrato e perguntou se alguém tinha visto o homem. Infelizmente, muitas pessoas pegavam livros emprestados todos os dias, e os bibliotecários não se lembravam de todos. Tudo bem, obrigado pelo seu tempo. Klein guardou seus documentos de identificação e seu distintivo. Ele não tinha intenção de continuar a investigação sozinho. Isso não era apenas perigoso, mas também problemático. Ele planejava ir para a Rua Zouteland mais uma vez e entregar o caso ao capitão e seus companheiros de equipe. Ele então planejou ir para casa e preparar sua sopa de rabada para seus irmãos antes de seguir para um mundo acima da neblina cinzenta e adivinhar o paradeiro e a condição do alvo. Oficial, mais alguma coisa? Um bibliotecário perguntou com honestidade enquanto soltava um suspiro de alívio. Klein assentiu levemente e respondeu, não, voltarei se houver novas pistas. Ele segurou a bengala preta com a mão esquerda e caminhou até a porta. Nesse momento, ele viu um homem entrar na biblioteca com a cabeça baixa. Ele estava vestido com um sobretudo, sua lapela alta. Quando passaram um pelo outro, Klein viu de relance as sobrancelhas grossas e bagunçadas e o par de olhos azul acinzentados. Essas eram coisas que a lapela alta não conseguia esconder. Sirius? Sirius Arapis? Uma coincidência? Klein congelou. Ele não esperava encontrar o alvo aqui. Que tipo de sorte é essa? Não foi coincidência demais? Ele avaliou sua condição física e sentiu seus músculos doloridos. Então, ele agiu como se nada tivesse acontecido e continuou caminhando em direção à porta. Bem, temos que seguir o que nosso coração nos diz. Segurança em primeiro lugar. Não importa se eu perder essa oportunidade, desde que Sirius ainda esteja em Tingen. Nesse momento, o homem de sobretudo chegou ao balcão e estava entregando os periódicos a um dos bibliotecários. É um retorno, disse ele com um tom suave e abafado. O bibliotecário recebeu os periódicos causalmente. Quando viu, de repente congelou. Ele subconscientemente olhou para cima e seu corpo não pôde deixar de tremer. Algum problema? Perguntou o homem em voz profunda. Sua pergunta pareceu uma faísca acendendo um fusível, fazendo com que o bibliotecário perdesse instantaneamente seu autocontrole. Ele correu para o lado e gritou, oficial, o criminoso está aqui. Nesse momento, Klein, que não havia saído do prédio, amaldiçoou loucamente em seu coração.
Ele instintivamente sacou o revólver do coldre com a mão direita. O homem congelou por um momento antes de virar e começar a correr, mas não em direção à porta. Em vez disso, ele escapou na direção da janela ao lado, como se quisesse quebrar o vidro e pular para a rua. Klein, agitado, virou a cabeça para ver a cena quando sentiu uma calma repentina. Ele percebeu que, apesar de ter medo, seu alvo tinha mais medo que ele. O homem deve ser incapaz de determinar minhas habilidades em uma situação tão abrupta. Ele não sabe a extensão de minhas habilidades, e assim, instintivamente evitará um confronto direto e procurará outras maneiras de escapar. Confiante em sua análise, Klein levantou o revólver e apertou o gatilho. Naquele momento, o homem de sobretudo rolou bruscamente no chão, na tentativa de evitar a bala. Depois disso, ele se apoiou no chão com a mão direita e se lançou no ar em direção à janela. Clique! O primeiro tiro de Klein estava vazio, mas isso era algo que ele já esperava. Ele aproveitou a incapacidade de Sirius de se esquivar no ar para mirar em seu torso e apertou o gatilho. Dengue! As balas antidemônio de prata rasgaram o ar e penetraram direto nas costas de Sirius. Crash! O vidro quebrou e Sirius voou pela janela, deixando gotas de sangue nos fragmentos de vidro cristalino e no peitoril da janela. Klein não tinha mais medo agora que o alvo estava ferido. Ele correu e pulou pela janela com a ajuda de uma cadeira. Essa era a área que ficava atrás do térreo da biblioteca de Veivilho. Uma fileira de árvores isolava um campo verde exuberante. Sirius, ferido, estava correndo para o lado, na tentativa de entrar em um pequeno beco entre dois prédios. Não tendo praticado tiro em alvos em movimento, Klein não ousou atirar às cegas. Ele só pôde carregar sua bengala em uma mão e a arma na outra enquanto perseguia o homem de sobretudo preto. Tepe! 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 Ele seguiu o rastro de sangue no chão e tentou diminuir a distância. Com um beco sem saída chegando, a velocidade de Sirius se tornou cada vez mais lenta. Klein, que estava esperando uma oportunidade para capturá-lo, subitamente sentiu um pouco de medo, pressentindo como se o homem à sua frente não fosse humano, mas um lobo ou um tigre com perigos terríveis. Este foi um instinto que ele teve como vidente, e também um aviso dado a ele por sua espiritualidade. Klein diminuiu a velocidade imediatamente, seus olhos examinando o sangue no chão. Comparado ao sangue que havia visto antes, o sangue de Sirius agora estava preto. Nesse momento, um vento violento pressionou. O rosto de Sirius estava refletido nos olhos de Klein, sobrancelhas grossas e bagunçadas. Olhos azuis acinzentados. Múltiplas verrugas salientes. Uma boca aberta com duas fileiras de dentes brancos. Sirius estava lançando um contra-ataque neste momento. Isso tornou o rosto refletido nos olhos de Klein mais visível. Ele podia até sentir um fedor extremamente podre. Sirius saltou uma distância de 7 ou 8 metros, muito mais do que qualquer ser humano normal conseguiria. Mas como Klein parou de persegui-lo bem a tempo, ainda havia uma distância de quase 10 metros entre eles. Quando a distância foi reduzida a 2 metros, a saliva pegajosa causada pela baba e as verrugas densas e repugnantes formaram uma cena angustiante que deixou os nervos de Klein tensos. Sem pensar, ele aproveitou a oportunidade da imobilidade temporária causada pelo salto de Sirius para levantar a mão direita. Ele disparou sem parar, permitindo que as balas atingissem a cabeça do alvo. Dengue! 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 Atirar a uma distância tão curta permitiu que as balas antidemônio de prata perfurassem a cabeça de Sirius. Sangue espirrou para todos os lados quando seu rosto ficou cada vez mais mutilado, até que ele cambaleou para trás. Klein esvaziou as balas de seu revólver em um instante. Ele subconscientemente queria dar alguns passos para trás, a fim de confirmar os resultados da batalha. Mas, nesse momento, Sirius deu a Klein o choque de sua vida, tentando ao máximo se endireitar. Klein levantou abruptamente a bengala na mão esquerda. Smack! A robusta bengala preta incrustada com prata atingiu o pescoço de Sirius, deixando uma marca vermelha escura. Smack! 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 Klein agiu por instinto, golpeando seu oponente até Sirius cair tropeçando no chão. Uf! Puf! Uf! Klein se sustentou com a bengala e respirou fundo. Seus olhos fixos no alvo, com medo de que Sirius subitamente voltasse à vida. Naquele momento, a cabeça de Sirius tinha sido basicamente esmagada, e as verrugas gradualmente retrocederam. Seu corpo parou de se mover após algumas convulsões. Klein não teve pressa de examinar o cadáver.
Em vez disso, jogou a bengala para o lado e pegou as balas antidemônio que possuía e recarregou o revólver. Depois de fazer isso, ele se recompôs e lutou contra o nojo, se ajoelhando para vasculhar os bolsos do sobretudo de Sirius. Lord of Mysteries, capítulo 104. Sr. Z. 1 bolso, 2 bolsos, 3 bolsos. Klein logo encontrou uma carteira ensanguentada, um cartão da biblioteca de Veiville, 2 pares de chaves de latão, um cachimbo, uma adaga na bainha e algumas cartas dobradas com cuidado. Colocando tudo no chão, exceto as cartas, ele se levantou e olhou para a carteira. Ele confirmou que havia apenas pouco mais de 10 sol e alguns centavos. O artesanato da carteira é bastante requintado. É uma pena, Klein suspirou, se sentindo um pouco distraído. Se não tivesse gasto tanto dinheiro em meu estoque particular, a compra de uma carteira estaria na minha agenda hoje. Depois de balançar a cabeça, Klein abriu as cartas e rapidamente as leu. Caro Sr. Z, por favor, permita-me me defender. Quando Anas e eu vendemos o caderno da família Antigonus, não foi estupidez nem traição. Não parecia especial de maneira alguma quando estava em nossas mãos. Suspeito que esteja vivo e que seja um item perverso possuindo certa vida e sabedoria. Era algo perigoso que precisava ser selado. Em estágios diferentes e diante de pessoas diferentes, ele mostra conteúdos diferentes. Este é um fato comprovado que aprendi com o Cordeiro na delegacia. Embora o caderno mostre um conteúdo que seja suficientemente verdadeiro a cada vez e com muitas evidências, acredito que só revelaria o conteúdo completo nas mãos de um descendente da família Antigonus. Quando Anas e eu o recebemos, podemos ver apenas alguns assuntos triviais da família Antigonus, a situação geral da nação da noite eterna no pico principal da Cordilheira Ornacis, e também as 3 fórmulas de poções de sequência que entregamos a você anteriormente. Como sabe, a Ordem Secreta possui o caminho dividente e poderosas habilidades de rastreamento, então Anas e eu acreditamos que seria arriscado continuar mantendo o caderno. O valor que ele nos apresentou não era suficiente para corrermos o risco. Como não podíamos esperar sua resposta, concordamos em vender o caderno para Welch, que morava na mesma rua. Ele gostava de colecionar relíquias e livros antigos e podia pagar um preço alto por ele. Quanto aos desenvolvimentos subsequentes, você já está ciente deles. Esta é a primeira coisa que eu gostaria de explicar. Enquanto escrevo essas palavras, Anas está morto. Ele morreu devido a um ataque cardíaco durante o sono. Isso deve ser uma bênção de Deus, para impedi-lo de sofrer caindo nas mãos de hereges. Não tive escolha senão me mudar para um lugar mais seguro, mais oculto. Nem me atrevi mais a sair de casa. Felizmente, o Cordeiro me disse que a razão pela qual Anas estava sendo vigiado pelos hereges não era por causa do caderno da família Antigonus, e nem sua identidade foi exposta. Aconteceu que ele havia admitido uma discípula boba na esperança de transformá-la lentamente em uma de nós. Sua discípula olhou de relance para aquele seu encantamento secreto e tentou a divinação mágica enquanto um herege dos falcões noturnos estava assistindo. Acredito que você pode adivinhar o resto da história, então não há necessidade de descrevê-la. É uma pena que a posição do Cordeiro não seja autossuficiente, e os detalhes reais não possam ser determinados. Pelo feedback, parece que os hereges ainda não suspeitam de mim. Suas investigações foram interrompidas devido à morte súbita de Anas. Portanto, voltarei às ruas e planejo pegar mais algumas edições do periódico na biblioteca de Veiville para procurar mais pistas. Como uma facção que também tinha o caminho dividente, a família Antigonus deve ter tido algumas divinações a respeito de sua dizimação. Eles devem ter deixado para trás tesouros secretos que permitiriam o ressurgimento da família. Há razões suficientes para acreditar que o tesouro está escondido no pico principal da Cordilheira de Ornacis, que fica em uma das relíquias da nação da noite eterna. Depois de ler isso, as pupilas de Klein se contraíram rapidamente. Ele quase deixou a carta cair. O caminho que a família Antigonus possuía era o caminho dividente? Que coincidência! Trovões pareciam explodir na cabeça de Klein repetidas vezes, o que o deixou atordoado. Ele sentiu como se fosse o destino. O caderno que levou à morte do Klein original indiretamente me ajudou a transmigrar, se originou da família Antigonus que possui o caminho dividente. Aquele que finalmente me fez escolher a poção vidente foi o diário do Imperador Roselli, enquanto que o Imperador Roselli foi influenciado pela sequência dividente por causa do misterioso Sr. Zaratul, que era o líder da Ordem Secreta, que também possui o caminho dividente. É como uma rede sufocante costurada pelo destino. O que exatamente está por trás de tudo isso? Klein segurou a carta e andou de um lado para o outro.
Ele precisava verificar o conteúdo com outras fontes. Sim, a ordem secreta que a família Zaratu controla está perseguindo e procurando os pertences deixados para trás pela família Antigonus. Se ambas as partes compartilham da mesma sequência Beyonder, haveria razão e motivos suficientes. Talvez seja para completar quaisquer poções ausentes, obter ingredientes raros para um avanço mais alto da sequência ou pelas experiências acumuladas da outra parte em evitar a perda de controle. Seguindo essa linha de pensamento, é bastante razoável que a família Antigonus tenha pelo menos parte da cadeia da sequência dividente. Sim, quando eu estava divinando pistas sobre a poção palhaço, as imagens que emergiam eram principalmente relacionadas à família Antigonus. A única exceção foi o palhaço da Ordem Secreta. Portanto, o verdadeiro significado por trás do simbolismo é que cada cena tem a possibilidade de obter a poção palhaço ou uma pista. No entanto, não entendi o ponto crucial e infelizmente o perdi. Com as duas evidências corroboradoras, Klein quase acreditou no que Sirius havia dito na carta. Ele também entendeu porque ouvia constantemente a palavra Cornacis nos murmúrios que não deveria ouvir. Isso começou a acontecer quando eu consumi a poção vidente. Ele tinha uma expressão séria enquanto pensava consigo mesmo. Ele achava que ser um sobrevivente que fez contato com uma relíquia da família Antigonus e se tornar um Beyonder da sequência vidente eram duas condições necessárias para ouvir os murmúrios dizendo Ornacis. Existe realmente um tesouro secreto enterrado pela família Antigonus nas ruínas antigas no pico principal da cordilheira de Ornacis? Não posso pensar nisso. Só o caderno já matou tantas pessoas. Qualquer tesouro completo seria ainda mais aterrorizante. Klein balançou a cabeça inconscientemente e olhou para o terceiro pedaço de papel, que era a última das cartas. Honorável Sr. Z, espero poder obter sua ajuda. Acredito que você também deve estar suficientemente interessado no tesouro. Até lá, vou me comportar como uma pessoa normal, um amante normal da história. Quando chegar o fim dos dias, oferecerei todos os cordeiros de Tingen como sacrifício a Deus. Humildemente, Sirius Arapis. Quando terminou de ler a carta de Sirius, Klein teve vontade de rir. Por que sinto que salvei Tingen? O que esse cara estava tentando fazer? Hereges são realmente inacreditáveis. Quem é esse Sr. Z? Ele parece alguém em uma posição alta. No mínimo, deve estar na mesma sequência que o capitão. Para onde Sirius estava enviando a carta? Ele não anotou o endereço. Parece que é a cautela de um herege. Eles não colocam o endereço até o momento antes de enviá-la. Certo, se a família Antigonus tivesse a poção do caminho dividente, então a poção palhaço estaria entre as 3 fórmulas dentro do caderno da família Antigonus que Sirius enviou? Muito provável. Nesse instante, Klein parecia ter encontrado pistas para a poção palhaço. Embora Sirius não tenha trazido a fórmula junto com ele, era possível que tivesse deixado algum tipo de registro em seu esconderijo. Ele também deve ter isso em sua mente, em suas memórias. Klein olhou para o cadáver diante dele e considerou o problema de fazer uma pessoa morta falar. Exigiu quase nenhuma consideração, pois uma ideia surgiu imediatamente em sua cabeça. Mediunidade. Médios espirituais podiam se comunicar diretamente com os espíritos que ainda não haviam se dispersado. Videntes, espreitador de mistérios e outros poderiam realizar a mesma coisa usando magia ritualística. Anteriormente, quando estava lidando com o cadáver do palhaço de terno, havia 3 coisas que impediam Klein de usar a mediunidade. Primeiro, ele estava com pressa de salvar o resto do grupo. Segundo, ele não tinha os ingredientes e, por fim, não tinha confiança. Então, ele não considerou a opção da mediunidade e perdeu sua melhor chance. Quando eles voltaram para a companhia de segurança Blacktor, o espírito havia quase sumido. Mesmo um médium espiritual só poderia obter informações superficiais. Mas agora, Klein tinha todos os ingredientes e ferramentas, e ele teve experiência em se comunicar com um ressentimento persistente com a ajuda da divinação dos sonhos. Minha única preocupação em entrar em contato com o espírito de um herege seria ser colocado na mesma situação que a do capitão no sonho de Anas, onde ele viu uma existência horrível. No entanto, o capitão permaneceu frágil por 2 dias e não foi considerado gravemente ferido. Sim, posso tentar. Ele hesitou por menos de 20 segundos antes de tomar uma decisão. Ele não queria perder esta oportunidade. Ele levantou a cabeça, se virou e olhou para o lugar onde a janela havia quebrado. Havia uma multidão reunida assistindo.
Ele pegou o cartão de identificação e o distintivo antes de retornar à janela quebrada, e então disse aos espectadores: "Sou um inspetor estagiário do Departamento de Operações Especiais da Polícia do Condado de Ava. Atirei no criminoso e o matei. Por favor, leve esse distintivo à delegacia mais próxima e peça para enviarem apoio para lidar com o ocorrido. Quanto ao resto, me ajudem a isolar esta área. Não permitam que ninguém se aproxime, pois pode contaminar a cena." "Sim, oficial." O bibliotecário que causou o problema Clay rapidamente pegou o distintivo. Quando toda a cena foi isolada e ninguém mais conseguia entrar no gramado, Clay voltou para o canto e ficou ao lado do cadáver. Ele estava contente que a multidão inocente não conseguia ver o corpo morto, que parecia mais um monstro do que um humano. Ele guardou a bengala e o revólver e colocou a mão no bolso interno do casaco para pegar uma garrafa de metal. Ele ia usar técnicas de um ritual mediúnico com divinação dos sonhos para fazer o morto falar. Lord of Mysteries, capítulo 105, Canalização Espiritual. Clay abriu a tampa da garrafa de ouro e a levou ao nariz. Ele sentiu um cheiro estimulante que o energizou. Era o pó de noite sagrada feito com flores do sono, grama de sangue de dragão, sândalo vermelho escuro, hortelã e outras ervas. Como era simples de preparar, Clay fez um lote no momento em que conseguiu os ingredientes no mercado clandestino. Seria útil agora. Ele colocou um pouco do pó de noite sagrada na palma da mão e se recompôs. Suas íris ficaram escuras. Em seguida, Clay guardou a garrafa de metal e, depois de colocar sua espiritualidade, espalhou o pó enquanto caminhava, formando um círculo ao redor do cadáver de Sirius. Uma barreira sem forma se levantou, os separando do mundo exterior. Clay sacudiu a mão para se livrar do restante do pó de noite sagrada e pegou as outras garrafas de metal. Ele borrifou o extrato de amanta e outros líquidos na área ao redor. O ritual que ele montou era diferente daquele usado por Velho Neil na casa de Rei Bieber, já que o objetivo do ritual era diferente. Por exemplo, Velho Neil derramou os líquidos antes de usar o pó de noite sagrada. Isso poderia criar um estado sereno e santo, perdendo apenas para um altar real. Clay havia usado o pó de noite sagrada antes de derramar os líquidos para impedir que a espiritualidade remanescente de Sirius fosse perturbada pelos objetos ao redor, e fazendo o ambiente satisfazer os requisitos do ritual. Se tivesse usado o método do Velho Neil, o resto da espiritualidade de Sirius teria sido eliminado, tornando impossível estabelecer uma conexão. Depois de terminar seus preparativos, Clay guardou os materiais e entrou em estado de cogitação. Ele recitou suavemente os encantamentos em Hermes. Eu rezo pelo poder da noite escura. Eu rezo pelo poder do mistério. Eu rezo pela graça amorosa da deusa. Eu rezo para que você me permita comunicar com a espiritualidade do herege dentro deste altar. Enquanto os encantamentos reverberavam por todo o espaço selado, Clay de repente sentiu uma energia enorme, aterrorizante e misteriosa descer sobre ele. Seus olhos ficaram completamente pretos como se ele tivesse perdido as pupilas e o branco dos olhos. Aproveitando a oportunidade, Clay recitou uma declaração de divinação em seu coração. A fórmula da poção palhaço. A fórmula da poção palhaço. Enquanto recitava a declaração, ele usou cogitação para entrar temporariamente em um estado de sonho. Era um mundo nebuloso e cinza, sem céu ou terra. Clay estava alerta mais que o normal ao observar uma figura transparente e etérea. Ele estendeu a mão direita e tocou o restante do espírito de Sirius. A cena em sua frente mudou com um estrondo. Agora a cena era de uma mesa de estudo pintada com tinta vermelha escura. Havia 3 velas em um suporte de vela prateado, bem como um pedaço de papel em branco. Sirius tinha uma caneta na mão. Ele escreveu na linguagem Loen. Esta é a segunda fórmula. Seu nome no caderno é Palhaço. 80 ml de água pura, 5 gotas de suco de figueira do diabo, 7 gramas de pó de girassol de borda preta, 10 gramas de pó de grama de manto dourado, 3 gotas de cicuta venenosa. Estes são os ingredientes suplementares. Os ingredientes sobrenaturais principais são: um cristal do chifre de uma cabra da montanha cinza Ornacis adulta e um caule completo de uma rosa com rosto humano. Sirius parecia ter a fórmula da poção palhaço memorizada e rapidamente terminou de escrevê-la. Ele parou por um momento e tomou um gole de café. Depois desenrolou o pêndulo de prata em volta do pulso. Ele segurou o pêndulo e fechou os olhos, murmurando termos para si mesmo, como o fim dos dias, paz de espírito, esperança pelas bênçãos do Senhor e confissão. Depois que Sirius terminou sua oração, Clay finalmente viu o pêndulo claramente. Sob a corrente de prata havia uma estatueta humana do tamanho de um polegar.
A estatueta tinha um único olho, uma característica única dos gigantes. Estava de cabeça para baixo, com as pernas amarradas por correntes que conectavam em cima. Naquele momento, o único olho do gigante de repente emitiu um brilho vermelho fraco. Craque! A cena que Klein testemunhou se despedaçou e suas pernas dobraram, o fazendo quase ajoelhar no chão. Klein sentiu uma dor na cabeça como se tivesse sido golpeado cruelmente com um bastão. Sua visão ficou vermelha e ele involuntariamente estendeu as mãos para proteger os joelhos. Ele se recuperou alguns segundos depois e se levantou. Ele sentiu que sua espiritualidade estava fraca, como se tivesse ouvido os murmúrios que penetravam em sua mente mais uma vez. Mas, devido ao seu progresso em digerir o remédio mágico, a reação adversa se acalmou rapidamente. O gigante pendurado, o verdadeiro criador. Sirius e Anas eram ambos membros da Ordem Aurora? Mas o capitão viu uma enorme cruz no sonho de Anas. O terrível ser crucificado na cruz não era o gigante pendurado da Ordem Aurora. Klein respirou fundo 2 vezes e esperou sua espiritualidade se recuperar lentamente. A Ordem Aurora era uma organização secreta que surgiu há 200 ou 300 anos. Eles adoravam o verdadeiro Criador e o simbolizaram com o gigante pendurado. Eles acreditavam que todo ser humano possuía qualidades divinas, enquanto perseverassem e passassem por inúmeras provações, seriam capazes de acumular qualidades divinas suficientes para se tornarem anjos. De acordo com os registros internos dos Falcões Noturnos, a sequência 9 da Ordem Aurora era suplicante de segredos. Esses Beyonders podiam sentir a existência de seres misteriosos e horripilantes e eram armados com uma quantidade decente de conhecimento sobre sacrifícios e algum conhecimento sobre magia ritualística. Havia evidências suficientes para afirmar que os suplicantes de segredos senior sofriam distorções em sua visão do mundo e perdiam o controle facilmente. Pouco se sabia sobre a sequência 7 que a Ordem Aurora possuía. A sequência 8 era ouvinte. Este era considerado um job bastante aterrorizante para um Beyonder. Todo ouvinte podia ouvir diretamente sussurros das entidades secretas. Assim, eles frequentemente entravam em contato com habilidades poderosas, distorcidas e únicas. Mas, consequentemente, se não conseguissem avançar, era difícil sobreviverem nos próximos 5 anos após se tornar um ouvinte. Além disso, os comentários dos Falcões Noturnos nos relatórios eram de que todo ouvinte era um lunático. Mesmo que parecessem normais na superfície, sempre eram loucos por dentro. Os detalhes do relatório sobre a Ordem Aurora surgiram na mente de Klein. Sua teoria inicial era que Sirius era um suplicante de segredos. A partir da descrição, suplicantes de segredos são tão miseráveis quanto videntes em batalha, e isso se encaixa nas ações de Sirius. O que aconteceu depois foi uma perda de controle provocada pelos ferimentos? Sim. Fry disse uma vez que todo Beyonder passaria por mudanças mais ou menos estranhas depois que morressem. Klein pensou enquanto tocava 4 pontos no peito para louvar a deusa. Depois que sua espiritualidade se recuperou um pouco, ele concluiu o ritual com o procedimento apropriado e desfez a barreira de espiritualidade. Com um voxos, uma rajada de vento soprou e Klein se esforçou para olhar para o cadáver de Sirius. Ele percebeu que ainda havia uma clara verruga no rosto mutilado do corpo. Era uma verruga roxa escura, quase preta, e parecia haver líquido e uma luz brilhando dentro. Que tipo de transformação foi essa? Klein massageou as têmporas, não ousando tocá-lo. Ele se inclinou e pegou sua bengala, permitindo que suportasse seu peso. Depois do que acabou de acontecer, ele sabia que a espiritualidade de Sirius havia sido completamente destruída. Até a médium espiritual dali não seria capaz de se comunicar com ele. Depois de um tempo, Klein viu o Capitão Dan e seus parceiros, Leonard e Kenley. Parece que seu destino está atrelado a Beyonders e às forças do mal. Em apenas algumas semanas, você se deparou com mais incidentes sobrenaturais do que costumamos ter em meses, brincou Leonard, olhando o cadáver no chão. Pode não ser uma coincidência, acrescentou Klein, quando de repente pensou na chaminé vermelha que havia visto em sua divinação dos sonhos, assim como no majestoso palácio no pico principal da cordilheira de Ornacis e em seu foco sem forma. Ele aproveitou a oportunidade para mencionar de passagem. Dan examinou os arredores, e com os olhos cinzentos voltados para Klein, perguntou, você tentou canalizar o espírito dele? Ainda havia vestígios de pó de noite sagrada e o aroma dos óleos essenciais. Sim, respondeu Klein com sinceridade. Estava preocupado que vocês chegassem tarde e que os restos da espiritualidade se dispersariam. Você não parece bem. Tudo bem? O pequeno Kenley perguntou,
preocupado. Klein passou a carta não entregue de Sirius ao capitão e começou do começo. Quando fui ao mercado clandestino comprar materiais para rituais, lembrei de repente que Selena já havia ido ao bar Dragão Maligno e que foi Anas Vincent quem a levou. Isso significa que Anas era um regular. Então suspeitei que a pessoa do retrato, alguém definitivamente conectado a Anas, também pudesse ter ido ao mercado clandestino. Perguntei ao Sai sobre o retrato, e ele me deu uma confirmação. Ele disse que o homem havia tentado comprar documentos e itens relacionados às montanhas Ornacis. Isso me lembrou a biblioteca. Lembrei que o bibliotecário havia mencionado que alguém havia acabado de devolver a edição do periódico que eu queria pegar. Leonard ficou de lado, ouvindo com um sorriso. Ele interrompeu repentinamente. Então você trouxe seus documentos de identificação e distintivo para verificar os registros dos empréstimos? Na verdade, estou muito curioso. Por que você entraria em conflito com esse homem aqui? Mesmo que fosse um encontro direto, com seu estilo de fazer as coisas, você fingiria que não o conhecia e sairia da biblioteca. Depois, iria à rua Zouteland para pedir nossa ajuda. Sim, não havia necessidade de correr o risco. Contanto que você confirmasse o alvo e ele não deixasse Tingen, sempre haveria uma maneira de encontrá-lo, acrescentou Dan ao ler a carta. Klein disse imediatamente embaraçado. O bibliotecário o reconheceu e gritou por ajuda da polícia. Não há como fingir não ouvir isso. Leonard e Kenley se entreolharam. Um tentou esconder sua diversão, enquanto o outro virou a cabeça para o lado. Dan assentiu, seu olhar deixando a carta. Conseguiu alguma coisa canalizando o espírito dele? Vi um pêndulo com a forma de um gigante pendurado. Vi um brilho vermelho sangue no único olho do gigante antes de ser forçado a sair do ritual, descreveu Klein honestamente. Por enquanto, ele não queria falar sobre a poção palhaço, pois tinha duas considerações. Primeiro, se Dan e o resto fossem capazes de encontrar o esconderijo de Sirius e os registros correspondentes, então não faria diferença se lhes dissesse ou não, pois não haveria contribuições adicionais atribuídas a ele. E segundo, se Dan e o resto não conseguissem encontrá-lo, poderia simplesmente reportá-lo no futuro. Dessa forma, ele receberia outra contribuição, permitindo que adquirisse os ingredientes necessários para fazer uma poção. Era uma maneira de obter o dobro das recompensas por uma única tarefa, uma técnica que se originava dos ensinamentos recentes de Velho Nil. Ordem Aurora? Dan murmurou para si mesmo antes de fazer algumas perguntas relevantes. Depois que Klein respondeu a todas as perguntas, Dan viu o cansaço nos olhos de Klein e acenou com a bengala. Nada mal. Você evitou um esquema que tinha Tingen como alvo. Pode voltar e descansar. Kenley, traga Velho Nil. Depois de dar instruções, Dan sorriu amargamente e balançou a cabeça. Antes da sequência 6, Beyonders do Caminho Sem Sono carecem de muitas habilidades suplementares. Só podemos realizar magia ritualística mais simples. Capitão, você quer dizer que a partir da sequência 6 em diante, um Beyonder do Caminho Sem Sono irá obter melhorias nesses aspectos? Klein perguntou por curiosidade. Sim, confirmou Dan. Depois de deixar a biblioteca de Veiville, Klein quase adormeceu na carruagem em várias ocasiões, no caminho de volta à Rua Narciso. Ele entrou em casa, tirou o chapéu e a jaqueta e adormeceu no sofá. Algum tempo depois, ele acordou de repente, pegou seu relógio de bolso e o abriu. Melissa estará de volta em meia hora, Benson em 45 minutos. Se não levantar, vou ter que fazê-los esperar uma hora antes de podermos jantar. Klein esfregou a testa e entrou na cozinha. Ele lavou o rosto com água fria e então pegou o rabo de boi, tomates, cenouras e as cebolas que havia comprado naquela tarde. Depois de preparar os ingredientes, ele de repente congelou. Ele tinha a sensação de que suas ações agora formavam uma estranha justaposição com o incidente naquela tarde. Sou um homem que acabou de salvar Tingen, Klein murmurou achando graça. Então vestiu um avental branco e começou a fazer o jantar. Lord of Mysteries, capítulo 106. Artista Klein. Depois das 8 da noite, na sala de jantar da família Moretti. Enquanto olhava para o resto de sopa deixado na tigela, Benson levantou a mão para cobrir a boca e dar um arroto, satisfeito. Embora tenha sido a terceira vez que comemos isso, ainda acho delicioso. A acidez e doçura do tomate e a textura ao dente da rabada se misturam em um sabor perfeito e único. Klein, é uma pena que a companhia de segurança Blacktor tenha feito que a cidade de Tingen perdesse um chefe tão notável. Melissa se recostou na cadeira e assentiu em silêncio.
Isso é porque você ainda precisa experimentar culinária de verdade. Klein sorriu humildemente. Se tivermos alguma oportunidade no futuro, vamos ao restaurante Bonaparte, na Rua Oves, para uma autêntica culinária em cheese, e também ao restaurante Costa do Mar, no Burgo Golden Indus, para algumas iguarias do sul. Tratava-se de restaurantes que sempre saíam nos jornais, onde o custo médio por pessoa era cerca de 1,5 libras. Prefiro muito mais a sua comida, respondeu Melissa sem hesitar. Benson riu e mudou de assunto. Mas, pensando bem, sinto que falta algo na sopa de rabada com tomate. Talvez não combine com pão? Klein assentiu, concordando. É melhor quando complementado com arroz. Arroz, murmurou Melissa com uma expressão de desejo. Tingen, que ficava ao norte, não era considerada uma cidade grande. Por alguns restaurantes em particular, era difícil ter a oportunidade de comer arroz. Para Benson e Melissa, esse tipo de comida só existia nas descrições de jornais e livros. Olhando para a expressão de sua irmã, Klein riu. Espere até economizarmos mais 6 meses de salário, então poderemos encontrar uma oportunidade para sair de férias para a Baía de Desi e experimentar as iguarias de lá. A Baía de Desi estava localizada no extremo sul do Reino Loen, e 1/3 de seu território pertencia ao Reino Fenapoter. Tinha luz do sol em abundância e belas paisagens, e sua paella era bastante famosa. Antes que Melissa pudesse compartilhar sua opinião sobre como economizar dinheiro, Klein disse, em mais 3 meses, devo receber outro aumento. Então, poderemos cumprir totalmente nosso desejo de viajar como também de economizar para outras necessidades. Por quê? A atenção de Benson e Melissa foi redirecionada, como esperado. Klein tossiu levemente e sorriu enquanto explicava. Devido ao meu profissionalismo, o departamento de polícia que sempre colaborou com a nossa companhia pretende me contratar como consultor de história de meio período. Eles irão pagar extra, pelo menos 2 libras por semana. Se vocês me virem usando o uniforme da polícia no futuro e mostrando minha documentação policial, não fiquem chocados. É claro que, como sabem, a eficiência do trabalho nos departamentos governamentais é tão lenta quanto uma senhora de 90 anos. Eles ainda precisam passar por um longo procedimento e precisam também fazer uma inspeção completa em mim. Por isso, nos meus dias de folga nos próximos 2 meses, vou para a Universidade de Coe com certa frequência para ver meu mentor e a equipe de professores que conheço para aprender mais. Vendo o olhar chocado nos olhos de seus irmãos, ele parou e disse com uma expressão estranha. Assim como o imperador Roselle disse, nunca se é velho demais para aprender. Benson manteve alguns segundos de silêncio antes de dizer com um tom de arrependimento e emoção. É tarde demais para eu me matricular na universidade? Conhecimento realmente é riqueza. E também poder, acrescentou Klein silenciosamente. Benson, você precisa dos livros de gramática e de literatura clássica de Klein, Melissa disse do nada, tirando as palavras da boca de Klein. A expressão de Benson pareceu mudar. Ele cerrou os dentes e disse, Klein, me passe esses livros hoje à noite. Mesmo que tudo que eles façam seja me fazer dormir, estou determinado a lê-los por 1 hora, não, 1h30 por dia. Juro em nome da deusa. Se não conseguir, serei um babuíno de cabelos encaracolados. Um sorriso imediatamente apareceu no rosto de Klein. Sem problema. Na manhã seguinte, Klein pendurou seu casaco e sua cartola no cabideiro da sala de descanso. Então ele seguiu as instruções de Rosanne e caminhou até o subterrâneo, até a sala de guarda ao lado do portão Chanis. Capitão Dan e os membros Fry, Seeca, Royale, Leonard e Kennedy estavam todos lá. Enquanto seus olhos cinzentos passavam pelo recém-promovido Falcão Noturno, Dan sorriu e disse, temos uma reunião de rotina toda quinta-feira para resumir as missões passadas e discutir vários outros desafios. Sou um homem que também passou por muitas reuniões regulares, Klein zombou internamente. Ele encontrou um assento e brincou, preciso me apresentar? Dan sorriu e virou-se para olhar para Kennedy. Conte-nos brevemente sobre a investigação de Sirius Arapis. Kennedy também era um falcão noturno que havia sido promovido de um membro da equipe civil. Ele não era muito alto, seus cabelos castanhos eram bem grossos, sua altura era mediana, seus músculos eram bastante tonificados e ele parecia alguém inteligente e capaz. Pensando, ele disse, com a ajuda do velho Neil, encontramos o esconderijo secreto de Sirius. Havia muitos livros e itens no local. A partir deles, podemos ter certeza de que Sirius era um dos membros ocultos da organização secreta, Ordem Aurora, e que ele também era um suplicante de segredos.
Há evidências suficientes para mostrar que ele e Anas Vincent venderam o caderno da família Antigonus para Welch. Quem não se lembra de Welch, pode perguntar a Klein sobre ele. Encontramos itens valiosos, incluindo 3 fórmulas de poções de sequência, que são sequência 9 vidente, sequência 9 aprendiz e sequência 8 palhaço. A tarefa seguinte é usar o círculo social de Sirius e as cartas que encontramos para localizar outros membros do círculo externo da Ordem Aurora. O foco de nossa pesquisa será direcionado ao herege que se infiltrou no departamento de polícia. Além disso, as pessoas que tinham contato com Anas precisam ser reinvestigadas. Dan assentiu levemente e olhou para Klein. Como você pôde ouvir, obtivemos a fórmula da poção palhaço, mas não podemos determinar se é real. Temos que esperar a Catedral Sagrada nos dar feedback. Na missão relativa à Ordem Aurora, você fez uma contribuição crucial. Além disso, considerando que você matou um membro da Ordem Secreta, não vai demorar muito até que acumule contribuições suficientes para ser promovido. Mas tenho que lembrá-lo de que nem todos são como Dali. Você precisa suprimir seu desejo e esperar 3 anos. Para evitar perder o controle, você não pode permitir que sua mentalidade seja afetada pela descoberta da fórmula da poção palhaço. Capitão, você não entende o quão mágico é atuar. Eu já confirmei a autenticidade da fórmula da poção palhaço usando divinação acima do nevoeiro cinzento ontem à noite. Klein assentiu obedientemente. Vou manter minhas emoções sob controle. Então Secatron, a quieta poeta da meia-noite, com cabelos brancos e olhos negros, disse. Ainda não encontramos nenhuma pista sobre o instigador Tris. Suspeito que ele já tenha fugido de Tingen. Depois que terminaram de trocar suas novas informações, Klein deixou a sala de guarda e encontrou velho Neil para continuar com suas lições de misticismo. À tarde, ele foi até seu professor de combate, Gavain, para continuar com seu treinamento básico de força, resistência e coordenação geral. Com o sol ainda alto e brilhante, às 5, Klein tirou o traje de treino, tomou um banho rápido e vestiu sua roupa. Ele então pegou a carruagem pública para a rua Bezic. Ele não havia esquecido da chaminé vermelha que havia visto na divinação dos sonhos, nem do homem que suspeitava ser membro dos alquimistas da psicologia que havia comprado ingredientes suplementares para a poção espectador no mercado clandestino. Essas coisas seriam inconvenientes para se investigar sendo um falcão noturno. Número 27. A Companhia de Detetives Particulares Henry. Sim, é aqui. Klein encontrou uma empresa de detetives particulares, de acordo com as descrições do jornal. Dizia-se que era confiável. Ele colocou uma máscara, abaixou a cartola e levantou a gola. Subindo as escadas, ele chegou na empresa, no 2º andar. Toque! 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 Ele bateu na porta que estava entreaberta. Por favor, entre, disse uma voz que parecia estar afetada por fleuma. Klein levantou a bengala e empurrou a porta para entrar. Ele viu a companhia de detetives, que usava um layout quase aberto. Havia 4 funcionários sentados em seus respectivos lugares, divididos em pequenos cubículos. Olá, eu sou o detetive Henry. Como posso ajudá-lo? Um homem de camisa branca e colete preto o cumprimentou. Ele segurava um cachimbo na mão e tinha um queixo proeminente, sobrancelhas retas como lâminas e olhos azuis escuros que avaliavam seu cliente. Klein usou a gola do casaco para bloquear metade do rosto enquanto falava. Eu tenho 2 assuntos para confiar a vocês. Quais são suas taxas? Isso depende da dificuldade da tarefa. O detetive Henry desviou o olhar e apontou para o sofá na sala. Vamos conversar ali. Klein o seguiu até a área semi-particionada e sentou-se no sofá de assento único. Ele não tirou o casaco, nem o chapéu ou mesmo a máscara. Ele propositalmente fez sua voz rouca e disse, primeiro, preciso que você me ajude a encontrar uma casa com uma chaminé que se pareça com essa, além de informações sobre o proprietário e o inquilino atual. Enquanto falava, ele pegou um papel dobrado. Quando abriu, havia uma chaminé com sua cor anotada e a paisagem circundante. Esse foi o desenho que Klein completou usando a peculiaridade da área acima do nevoeiro cinza e o método de rezar para si mesmo. Que desenho maravilhoso! O detetive Henry elogiou inconscientemente. Ele então franziu as sobrancelhas e disse, isso não é complicado, mas muito tedioso, exigiria muito tempo e uma grande quantidade de mão de obra. Compreendo. Assentiu Klein levemente. O detetive Henry ponderou por um momento e disse, 7 libras. O preço desse trabalho seria 7 libras. Além disso,
Você precisa me dar pelo menos 2 semanas. Tudo bem. Segundo, me ajude a encontrar esse cavalheiro e descobrir sua identidade. A única coisa que sei é que ele ocasionalmente aparece no bar Dragão Maligno, perto do burgo portuário, e ele não deve detectar nenhum homem que você enviar. Ele é bastante sensível, e possui habilidades de observação aterrorizantes. Klein pegou o segundo desenho. Ele pretendia entrar em contato com um membro dos alquimistas da psicologia para ver se encontrava informações e materiais valiosos. Por exemplo, talvez uma fórmula que pudesse ser trocada com justiça? 3 libras. Essa missão custaria cerca de 3 ou 4 libras. Suas excelentes habilidades de desenho ajudarão meu assistente e eu a salvar tempo, respondeu o detetive Henry com habilidade. 10 libras no total? Klein achou o preço perturbador. Detetive Henry deu uma tragada no cachimbo e disse, sim, e você precisa depositar 2 libras como adiantamento. Quando houver progresso, precisará pagar outras 3 a 5 libras. O restante do pagamento pode ser feito quando a missão estiver completa. Então devo voltar semana que vem para verificar seu progresso. Klein não pechinchou sobre o preço para impedir que o observador detetive se lembrasse de qualquer característica sua. Depois que assinaram um contrato padrão, ele pegou 2 notas de 1 libra e as passou para o detetive. Agora suas economias somavam somente 1 libra e 17 soli. Enquanto o detetive Henry observava o homem usando máscara de gás e um blusão preto com a gola levantada sair às pressas, ele tinha uma expressão desconfiada nos olhos enquanto fumava seu cachimbo. Por que ele está procurando uma casa que tenha esse tipo de chaminé? Ele deve ser algum artista, ou pelo menos algum tipo de desenhista profissional. À tarde, na luxuosa mansão do Visconde Glen, Audrey, com sua criada atrás de si, seguiu a etiqueta e passou sua mão ao anfitrião do encontro, olhando enquanto ele beijava rapidamente sua mão. Sua beleza acentuou o encontro. Glen primeiro a elogiou, como de costume. Então, ele abaixou a voz e disse, aquela senhora já está aqui. Ela é uma Beyonder, e também uma autora. Lord of Mysteries, capítulo 107. Force, autora? Audrey perguntou casualmente enquanto observava a reação de Glen. Ela não precisou se importar com a presença de sua criada, Anne, já que eles estavam conversando sobre assuntos ordinários. Glen se endireitou e riu. Sim, acredito que você já tenha lido as obras dela. Ela escreveu o livro Vila Montanha Tempestuosa, que foi muito elogiado nos últimos 2 meses. Gostei do livro, principalmente da calma Lady Cissy, respondeu Audrey com um leve sorriso. Enquanto isso, ela estava revirando os olhos interiormente para sua própria hipocrisia. Isso porque seu último hobby não tinha nada a ver com romances. Ela havia parado de ler Vila Montanha Tempestuosa há 1 mês, tendo seu progresso parado na marca de 1/3. Desde que ingressou no clube de tarô e se familiarizou com o poderoso louco e se tornou uma verdadeira Beyonder, ela passou a mergulhar no conhecimento de misticismo, e, além disso, também estava estudando sistematicamente sobre psicologia, tendo perdido o interesse em outras atividades. Sorrindo, Glen guiou Audrey para um sofá no salão. Tenho certeza de que a senhorita Forswell vai deixar uma boa impressão em você, pois ela é como Lady Cissy de Vila Montanha Tempestuosa, calma, intelectual e preguiçosa. Além disso, minha querida senhorita Audrey, você vai tocar piano para nós mais tarde? Essa é a maior honra para um romance e literatura. Audrey olhou para o perfil lateral do rosto de Glen. Sua expressão, tom e linguagem corporal transmitiam sua intenção de se exibir. Ele quer me usar para se exibir, pensou Audrey consigo mesma, como se tivesse acabado de conhecer esse seu amigo pela primeira vez. Ela manteve seu sorriso elegante e disse, meu professor de música, o pianista Sr. Vicanel, disse que minhas habilidades se deterioraram recentemente e precisam de mais prática. Tudo bem. Glen estava se perguntando o que dizer quando de repente viu uma senhora pegando uma sobremesa da mesa comprida. Audrey, esta é a senhorita Forswell, a autora de Vila Montanha Tempestuosa. Audrey olhou na direção de senhorita Forswell, que tinha cerca de 23 anos e 1,65 metros de altura. Ela estava usando um vestido amarelo claro com babados, e seu cabelo castanho era ligeiramente encaracolado. Ela olhou para a autora Beyonder com seus olhos azuis claros enquanto Glen a apresentava com um sorriso que parecia pensativo. Audrey notou vários pequenos detalhes nos menos de 3 segundos de observação. Há leves traços de amarelo nos dedos da senhorita Force. Ela gosta de cigarros.
Há calos visíveis em seus dedos nos locais usados para segurar uma caneta, detalhe que encaixa em sua identidade como autora. Os movimentos do braço mostram que ela tem certa força física. Essa não é uma qualidade esperada de uma autora, a menos que seja apaixonada por exercícios. Talvez ela tenha nascido assim, ou possa ter se envolvido em alguma outra ocupação no passado. Ela exibiu seu estilo calmo, racional e preciso em Vila Montanha Tempestuosa. Isso deve estar ligado à sua ocupação anterior. Seus olhos e emoções estão relaxados, me dando a sensação de que ela está nos menosprezando. Essa é a superioridade psicológica que um Beyonder tem sobre um ser humano comum? Se tiver sido por coincidência que Glenn descobriu sua identidade de Beyonder, ela deveria estar se sentindo ansiosa e apreensiva. Afinal, ela é incapaz de adivinhar a reação dele e o que ele faria a seguir, uma vez que o desconhecido sempre causa medo. Isso indica que foi ela quem se aproximou voluntariamente de Glenn, tendo aprendido sobre nossos hobbies. Ela deve estar bastante confiante sobre o que vai acontecer a seguir. Por que um Beyonder abordaria Glenn? Ela precisa de apoio financeiro ou dos ingredientes Beyonder armazenados no cofre? Ou talvez ela precise de ajuda com alguma coisa. Nesse momento, Glenn estava apresentando Audrey à Force. Madame, esta é a senhorita Audrey que mencionei anteriormente, a joia mais brilhante de toda Backlund. Seu pai é Conde Hall, um assessor de confiança de Sua Majestade e respeitado membro do gabinete. Boa tarde, senhorita Force. Vila Montanha Tempestuosa ainda está ao lado da minha cama até hoje. Audrey aderiu às regras da aristocracia e fez uma reverência. Mas ela acrescentou silenciosamente, isso porque não terminei de lê-lo mesmo depois de um mês. Foz devolveu as gentilezas com simplicidade e disse, boa tarde, senhorita Audrey, sua beleza certamente deixa uma profunda impressão. Acho que já tenho uma ideia para o meu próximo romance. Visconde Glenn disse que você tem um talento musical excepcional. Eles apenas trocaram elogios, já que estavam em público. Depois de assistir Force continuar em direção à mesa de jantar enquanto olhava para um bolo cremoso, Audrey retraiu o olhar e foi para a sala com Glenn. Ela se lembrou dos detalhes que havia visto naquele momento e tentou descobrir os motivos da mulher. Ela queria obter alguma vantagem em futuras conversas. Quando deu um passo à frente, Audrey, que era tão calma quanto uma espectadora objetiva, pisou em seu vestido e quase caiu. Nesse momento, sua criada pessoal, Anne, a segurou, permitindo que mantivesse sua graça. Senhorita, o design exclusivo deste vestido significa que você não pode andar muito rápido. Anne chegou perto da orelha de Audrey e a lembrou suavemente. Eu sei. Assentiu Audrey em resposta, com o rosto vermelho. Eu estava muito concentrado em observar os outros que esqueci de olhar onde estava colocando o pé. Ela silenciosamente reclamou, ressentida. Audrey se encontrou com muitos outros respeitados autores, críticos e músicos pelo resto do salão, mantendo sempre seu sorriso doce e elegante. Finalmente, depois que seus músculos faciais começaram a ficar doloridos, ela viu o sinal de Visconde Glenn. Esperando alguns minutos, ela deu a desculpa de precisar usar o banheiro. Levantando seu vestido, se levantou lentamente e saiu do salão. Depois de confirmar que não havia ninguém a seguindo, ela foi até o escritório no primeiro andar e disse à sua criada, Anne, eu tenho algo a discutir com Glenn. Vigie a porta para mim. Não deixe ninguém entrar, tudo bem. Anne não achava o pedido estranho, pois sabia que Audrey e Visconde Glenn compartilhavam hobbies semelhantes e costumavam discutir misticismo em um ambiente privado. Audrey entrou no escritório e trancou a porta. Ela viu Glenn sentado atrás da escrivaninha enquanto brincava com uma caneta. Forswell estava em pé na frente da estante, folheando um livro despreocupadamente. Vou apresentar as duas novamente. Senhora Force, uma verdadeira Beyonder. Glenn largou a caneta e se aproximou. É mesmo? Audrey intencionalmente exagerou seus sentimentos de dúvida. Force guardou o livro em seu lugar original e se virou com um sorriso. Parece que preciso provar. Ela foi até a porta e estendeu a palma da mão direita, agarrando a maçaneta. De repente, a visão de Audrey ficou turva. Foi como se ela testemunhasse Madame Force ficar incorpórea ao passar pela porta. Ela ficou chocada. Concentrando-se, percebeu que Force não estava mais em sua posição original. Alguns segundos depois, a maçaneta da porta girou, e a porta trancada foi aberta. Forswell sorriu quando entrou pelo lado de fora. A criada de Audrey, Anne, que não estava longe, não parecia estar ciente do que havia acontecido.
Que habilidade mágica! Exclamou Glenn. Audrey respirou fundo e disse, não tenho mais dúvidas. Ao mesmo tempo, a habilidade que Force demonstrou permitiu a Audrey confirmar quais eram seus verdadeiros motivos, já que adquirir dinheiro ou materiais não seria um problema para um Beyonder assim. Glenn não tem guardas Beyonder. Force quer usar os status e recursos disponíveis de Glenn e de mim para conseguir alguma coisa? Audrey se esforçou ao máximo para atuar como uma espectadora. Force riu e disse, vamos interagir com honestidade. Não nos resta muito tempo. Já fui médica em uma clínica e tive a oportunidade de me tornar uma Beyonder. Isso foi há mais de 2 anos. Espero que possam fazer algo por mim, e a recompensa que lhes darei é permitir que se juntem ao grupo de verdadeiros Beyonders. Vou vender a fórmula de uma poção de sequência específica e seus materiais correspondentes. Ao ouvir tal promessa, Glenn não pôde deixar de perguntar, o que quer que façamos? Eu tenho uma parceira que agora está presa, aguardando o veredicto final. Espero que possam salvá-la, independentemente dos métodos utilizados, disse Force simplesmente. Audrey fez uma careta. Senhora Force, as habilidades que você demonstrou devem ser mais adequadas para tal tarefa. Force riu e balançou a cabeça. Não, não é esse o caso. Ela não pode passar pelos lugares que eu posso. Só consigo entrar regularmente para conversar com ela. Além disso, acho que arriscar minha vida para salvá-la não é uma boa ideia. A vida é curta, mas há muito a fazer. Audrey observou o rosto e a linguagem corporal de Force. Considerando suas palavras, ela perguntou, entendo. Por qual crime sua parceira está presa? A expressão de Force imediatamente se tornou um pouco estranha. Minha parceira é uma pessoa muito respeitada que pode fazer os outros concordarem com ela do fundo de seus corações. Ela é gentil e tem um bom caráter. Bem, foi porque os meios que ela usou para convencer um bandido foram um pouco exagerados. Depois de distribuir a missão, Klein seguiu sua rotina original de aulas de misticismo pela manhã e aulas de combate à tarde. A regularidade de sua vida quase o fez esquecer que ele era um membro dos Falcões Noturnos. A maldição de encontrar frequentemente incidentes sobrenaturais também pareceu ter desaparecido. Era sábado, sua vez de guardar o portão Chanis. Você pode desfrutar do café que deixei aqui ou do chá preto na sala dos funcionários. Dan examinou a sala com seus profundos olhos cinza. Klein, que já havia dado uma desculpa para seus irmãos, assentiu com alegria. Tudo bem, capitão. Você com certeza é um cavalheiro generoso. Dan riu. Isso ajudará você a relaxar. Estar tenso o tempo todo não é bom para a saúde. Ele pegou seu chapéu e sua bengala e caminhou em direção à porta. Quando estava saindo, ele de repente se virou e disse, esqueci de lembrá-lo, não abra o portão Chanis, não importa o que você ouça, a menos que seja aberto por dentro. Lembre-se, não importa o que ouvir, não importa o que aconteça. Capitão, isso é um pouco assustador, Klein ficou tenso instantaneamente. Ele sentiu a escuridão do andar subterrâneo triunfar sobre a luz da lâmpada de gás. Lord of Mysteries, capítulo 108. Noite adentro. Apesar de ainda não ter amanhecido, o subsolo bem ventilado, mas silencioso e escuro, estava iluminado por lâmpadas a gás. A fraca luz amarela emitida pelas lâmpadas era protegida por um vidro, permitindo que brilhassem constantemente através do túnel vazio e silencioso. Klein estava sentado na sala de guarda, folheando casualmente jornais, revistas e livros empilhados em sua frente. Ele também direcionou sua atenção um pouco para fora, para impedir qualquer um de entrar no portão Chanis. Seu casaco e cartola estavam pendurados no cabideiro perto da entrada, enquanto que sua bengala estava encostada na parede, onde podia ser facilmente alcançada. O rico aroma do café impregnou o ar, e Klein não pôde deixar de cheirá-lo. Ele massageava suas têmporas para lutar contra a fadiga pesada que estava sentindo, e também contra o cansaço de seu corpo. Como um estudante universitário na Terra, muitas vezes dormia às 5 da manhã e acordava ao meio-dia. Nos últimos 2 a 3 anos de sua vida profissional, ele costumava ficar acordado a noite toda, a ponto de poder participar do trabalho energeticamente no dia seguinte. No entanto, era tudo graças aos jogos que eram divertidos demais, aos romances que eram interessantes demais, aos programas de televisão e aos filmes que eram divertidos demais. Obviamente, este mundo não possuía nenhuma dessas coisas necessárias para ficar acordado a noite toda. Fala sério, Imperador Roselle. Se você quer ser o melhor, faça isso corretamente.
Despeje sua vida limitada em um empreendimento ilimitado. Conduza as pessoas deste mundo para a era da informação, murmurou Klein silenciosamente. Ele só podia se consolar com a existência de jornais, revistas e romances cada vez mais interessantes. No começo, ele queria se concentrar em seus estudos para restringir sua sonolência. No entanto, na prática, isso conflitava com seu dever. Uma vez que entrasse nesse estado, ele facilmente ignoraria qualquer movimento externo e qualquer mudança na situação do portão Chinês. Ufa! Klein pegou sua xícara de café e assoprou com cuidado. Ele tomou um gole e deixou o sabor aromático passar pela boca antes de deixar o líquido fluir lentamente pela garganta. Café Fermo do Vale da Paz, bastante amargo, mas muito refrescante, elogiou Klein, colocando a xícara de café na mesa. O Vale da Paz estava localizado no continente sul, uma região que produzia grãos de café de alta qualidade. Atualmente estava sendo disputado pela República Intis e pelo Reino Loen. Ambos construíram colônias nas margens esquerda e direita do Vale da Paz e destruíram o original Reino da Paz. No silêncio misterioso, Klein casualmente pegou uma revista e percebeu que era a Estética das Damas, que falava sobre moda e namoro. Isso deve ser da Rosanne, ele murmurou, achando graça, enquanto folheava com interesse. Talvez tenha sido devido ao avanço repentino da tecnologia das câmeras na última década, mas a revista não apenas fazia uso de muitas ilustrações, como também usava imagens monocromáticas em seu conteúdo, assim como os jornais. Eles convidaram famosas peças teatrais e atores musicais para modelar os encantos e a mágica combinação das roupas. No curto tempo de 7 anos, a nova revista regional de Backlund tornou-se uma publicação convencional que se espalhou por todo o país. O vestido parece bonito, ela também é bonita. Klein folheava casualmente e não escondeu suas preferências. Ele era um homem que havia amadurecido normalmente tanto física quanto mentalmente. Ele sempre apreciou mulheres bonitas, mas há muito havia estabelecido seu objetivo, encontrar um caminho para casa. Por isso, se esforçava ao máximo para manter distância do sexo oposto, para não perder o tempo da outra pessoa ou deixar para trás qualquer bagagem emocional. Quanto aos pedestres, ele era um germafóbico nesse aspecto. Benson e Melissa já eram algemas que não podiam ser removidas, só lhe restava encontrar os meios para compensar isso no futuro. Klein de repente sentiu seu coração pesado e não pôde deixar de soltar um suspiro. Quanto mais se afastava de casa, mais se sentia melancólico durante noites tranquilas. De repente, ele perdeu o interesse em olhar para as belas damas e colocou a revista de lado para então pegar um romance. Vila Montanha Tempestuosa, autora, Forswall. Klein leu o conteúdo da capa. A noite tranquila, a fraca luz amarela e o livro encadernado em couro lembraram seus dias de juventude quando ele pegava livros emprestado. Ele continuou a ler simplesmente por causa do sentimento nostálgico. Vila Montanha Tempestuosa era um romance sobre Lady Cissy, que tinha 1,65 metros de altura e pesava 98 libras, 44,5 kg. Era a história dela embarcando como professora particular na Vila Montanha Fruis. 1 libra é cerca de meio quilo. Essa é Jane Eyre de um mundo alternativo? Klein passou seus dedos contra o papel liso enquanto tentava adivinhar o conteúdo subsequente. No entanto, quando pensou que se tratava de um romance, um espírito maligno surgiu na história. Quando acreditou que era uma história de fantasmas, Lady Cissy se revelou como detetive e fez uma dedução maravilhosa. Quando Klein achou que era definitivamente um romance policial, o personagem principal do sexo masculino levou um forte golpe na cabeça e perdeu a memória. Então, tornou-se um drama de cortar o coração. No final, ainda é um livro de romance. Klein fechou o livro e bebeu um bocado de café. Tum, 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 tum. De repente, uma batida feroz foi ouvida enquanto reverberava no sombrio e silencioso corredor vazio. Klein pulou em choque e imediatamente ficou tenso. Ele instintivamente sacou o revólver do coldre de axila, ajustando o cilindro e o cão. Então, ele caminhou lentamente até a porta e procurou a fonte do som. Tum, 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 dende, dende, dende. As batidas se tornaram cada vez mais intensas. Klein olhou na direção do som e viu os portões negros, gravados com 7 emblemas sagrados, vibrando. Parece vir do outro lado do portão Chinês. Ele apertou os olhos, seu coração batendo como um tambor. Dende! Dende! Dende!
Klein viu o portão Chanis tremer suavemente, e sentiu o enorme impacto que estava aguentando. Não pode ser, certo? Estou encontrando algo no meu primeiro dia de guarda? Recebi uma compleição sem sorte depois que transmigrei? A mão direita de Klein começou a suar frio enquanto segurava o revólver. Logo, ele lembrou das instruções do capitão. Não abra o portão Chanis, não importa o que você ouça, a menos que seja aberto por dentro. Será que se trata de um fenômeno normal? Klein de repente se acalmou. Dengue! 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 Tum! 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 A comoção do outro lado do portão Chanis cresceu em intensidade, mas os pesados portões de metal preto apenas tremeram. Fora isso, não mostrava qualquer sinal incomum. Isso é normal. Eu quase morri de susto, murmurou Klein antes de se preparar para retornar à sala de guarda. Nesse momento, ele ouviu um ruído excruciante. Ele olhou para o pesado portão Chanis tremendo quando uma abertura apareceu em sua superfície. Zing! No barulho estridente, os olhos quase fixos de Klein viram uma figura. Sua altura era do comprimento do braço de um humano, e ele usava um traje típico da realeza clássico, preto e miniaturizado, e havia uma mancha bem visível em sua vestimenta. Tinha um rosto não tão requintado, olhos negros e lábios bem fechados. Era um boneco de pano de brinquedo. Naquele momento, quando Klein estava subconscientemente erguendo sua arma para mirar, o boneco de pano se inclinou pesadamente na fenda do portão Chanis e desenrolou o papel que estava segurando. Havia muitos símbolos misteriosos no papel, alguns que Klein conhecia e outros que ainda precisava aprender. Juntos, eles formavam um olho vertical. Klein ainda não tinha entendido a situação quando o boneco de vestimenta real foi subitamente arrastado de volta por uma força disforme para dentro do portão Chanis. Criac! O portão Chanis se fechou mais uma vez, sem mais sons de batidas ou pancadas. O andar subterrâneo recuperou sua tranquilidade e silêncio como se nada tivesse acontecido. Eu tenho que informar ao capitão que o portão Chanis foi aberto por dentro. Mas que ele se fechou sozinho. Nesse momento, a clareza mental de Klein retornou e ele sentiu alarme, medo e dúvida. Alguns segundos depois, ele lembrou o que era o boneco de pano. Já que era um membro oficial dos Falcões Noturnos, ele havia recebido permissão para saber sobre o artefato selado de grau 3 atrás do portão Chanis. Número 0625. Nome: Fantoche de Pano do Infortúnio. Grau de perigo: 3, consideravelmente perigoso. Deve ser usado com cautela. Só pode ser solicitado para operações que exijam 3 ou mais pessoas. Classificação de segurança: membro oficial dos Falcões Noturnos ou superior. Método de selamento: só precisa ser separado dos seres humanos. Descrição: o boneco de pano está usando um traje de realeza, popular por volta de 1300. O traje tem uma mancha quase impossível de remover, não se sabe se a mancha estava presente desde o início. Em alguns casos trágicos de crises financeiras familiares registradas em Tingen, a polícia notou a existência do boneco. Ele sempre era colocado no quarto das crianças, na mesinha ao lado da cama. Alguns falcões noturnos aceitaram o pedido e começaram uma investigação sobre o boneco. A avaliação inicial determinou que ele causava infortúnio, fazendo com que as pessoas ao seu redor tivessem azar e se encontrassem em perigo. Finalmente, eles morreriam um após o outro. Levou apenas 2 semanas para que o testador chegasse à beira da falência. O boneco não tem traços de vida. Não tem nenhuma inclinação de escapar do selo. Por meio de longos períodos de experimentação, descobrimos que, desde que a pessoa não fique a menos de 10 metros dele por mais de meia hora por dia, não será contaminada pelo infortúnio. Se o infortúnio acontecer a alguém, a pessoa terá sua situação imediatamente melhor desde que o infortúnio seja transferido para outra pessoa. Apêndice: o boneco apareceu pela primeira vez na casa de uma senhora idosa, Tess, que morava na rua debaixo da rua Cruz de Ferro. Ela era fabricante de brinquedos. Devido à idade avançada e à grave doença do marido, com os 2 filhos tendo falecido cedo, ela não teve escolha a não ser mudar para a rua debaixo da rua Cruz de Ferro. Este foi o último brinquedo que ela vendeu. Ela trocou o boneco por um pouco de cicuta venenosa e acabou com sua vida e de seu marido, tendo passado fome por mais de 3 dias. Ao recordar as informações do artefato selado 30625, Klein se sentiu ainda mais duvidoso e horrorizado. Não estava escrito que o boneco não tem traços de vida? O documento não dizia que ele não tem nenhuma inclinação de escapar do selo? O que foi que eu vi agora então?
O que o arrastou de volta no final? O que o símbolo desenhado no papel que ele desenrolou significa? A cena anterior era como de um assassino psicótico lidando com sua vítima enquanto a vítima bate com força nos portões e clama por ajuda desesperadamente, apenas para ser arrastada de volta. Enquanto esses pensamentos o inundavam, Klein decidiu não tomar nenhuma decisão por conta própria. Ele voltou para a sala de guarda e puxou uma corda. A corda tensionou, a engrenagem girou, e de repente houve um alarme apressado que tocou no segundo andar da companhia de segurança Blacktor. Leonard Mitchell e os outros sem sono que estavam jogando cartas na sala de recreação imediatamente largaram suas cartas de pôquer e correram para o porão. Lord of Mysteries, capítulo 109. Dedução. O som de passos correndo entrou nos ouvidos de Klein, o acalmando enquanto ele estava na entrada da sala de guarda. Leonard chegou primeiro, segurando um revólver. Ele perguntou em uma voz solene: "O que aconteceu?" Observando Leonard se esforçar para parar, Klein de repente pensou em algo que Rosanne havia mencionado no passado. 3 anos atrás, Leonard, que acabará de se tornar um sem-sono, tentou descer as escadas, apesar de não ter se adaptado ao poder da poção, o que o fez cair e rolar. Tossindo, Klein apontou para o portão chanis e disse: "Houve um barulho de batida por dentro, que depois se tornou um barulho alto. Então a porta foi entreaberta. O portão chanis foi aberto?" O baixinho Kenley perguntou em choque. "Sim, uma fenda foi aberta." Klein continuou sua descrição. Ele viu que Leonard, Kenley e Royale haviam parado de se aproximar da sala de guarda, formando uma formação de arco a alguns passos de distância, vagamente cercando Klein. Ele parou por um momento antes de perguntar: "Vocês suspeitam de mim?" "Não, não é suspeita. Isso é protocolo." Kenley balançou a cabeça. Nessa atmosfera tensa, Leonard manteve sua atitude reverente, rindo ao acrescentar: "Houve incidentes como esse em outras igrejas." O Beyonder que vigiava o portão chanis perdeu o controle e tocou o alarme antes de matar 2 colegas de equipe que vieram ajudar. Tudo bem. Klein não se sentia mais bravo e ofendido por ter sido isolado. Em vez disso, ele perguntou: "Então, como devo provar que não perdi o controle?" Leonard limpou o sorriso irreverente do rosto e tocou no peito 4 vezes. Com uma voz rouca, ele recitou suavemente: "Sem roupas e comida, eles não têm abrigo no frio. Eles estão encharcados pelas chuvas e se amontoam nas rochas por falta de abrigo. Eles são órfãos arrancados do peito, esperança neles perdida. Eles são os pobres que foram forçados a sair do caminho correto. A noite eterna não os abandonou, mas os concedeu amor." A oração santa, porém lamentável, reverberou em torno do andar subterrâneo, fazendo com que os corpos, corações e almas de todos os presentes se sentissem purificados e calmos. Vendo Klein não mostrar nenhuma reação anormal, Leonard parou de recitar e sorriu. "Sem problemas. Você ainda é nosso parceiro de confiança." Madame Royale, que ficou quieta o tempo todo, olhou para o portão chanis e perguntou: "O que você viu quando o portão foi entreaberto?" "Vi um fantoche de pano do infortúnio, aquele que usava uma vestimenta real preta clássica, 3-0625, respondeu Klein, ainda um pouco assustado. Mas 3 segundos depois, um poder sem forma o puxou de volta e o portão chanis fechou mais uma vez. "O que está acontecendo?" Leonard, Kenley e Royale trocaram olhares. Estamos no mesmo barco que você." "Não sabemos a verdadeira causa. Mas como o portão chanis está fechado mais uma vez e não há nada em comum, não devemos entrar nesse momento. Temos que esperar até o amanhecer, pelo capitão." Royale acrescentou calmamente: "Vou esperar aqui e vigiar o portão com você." "Tudo bem." Leonard moveu a mão e deu uma risada zombeteira. "Como a pessoa mais poderosa aqui, ficarei também. Kenley, volte ao segundo andar, caso o departamento de polícia tenha um caso de emergência e não possam abrir a porta." Kenley não falou, apenas assentiu e imediatamente saiu. Leonard olhou para Klein e Royale. "Talvez possamos continuar nosso jogo de cartas? É melhor ter algum tipo de entretenimento em circunstâncias como essa, para relaxar." "Tudo bem." Klein ajeitou o revólver e o colocou de volta no coldre da axila. Royale não expressou uma opinião, mas acariciou seus cabelos lisos e pretos enquanto entrava na sala de guarda. Enquanto jogava Fighting the Landlord, não, Fighting Evil, Klein disse casualmente: "Fantoche de pano do infortúnio, quero dizer, o artefato número 30625, de acordo com sua descrição, não tem traços de vida." "Haha,
3 ases. Leonard mostrou a mão e respondeu com o mesmo tom casual. Nos últimos 40 anos, 3-0625 não exibiu nenhuma característica de um ser vivo. Podemos assumir que as informações estão corretas e fazer nossas suposições com base nisso. Passo. Você já tem uma ideia? Perguntou Royale claramente. Enquanto Klein hesitava em pensar se deveria jogar seus 3-2, Leonard tomou um gole de seu café fresco e disse: sim, 30625 não deveria ter características de vida, então suas ações hoje devem ter sido influenciadas por outro fator. Esse fator também deve ser bastante recente, caso contrário, teríamos observado esse fenômeno há muito tempo. Houve algo diferente no portão Chanis no último mês? Royale viu Klein jogar seus 3-2 e ponderou por alguns segundos. Há apenas uma coisa diferente. O caderno da família Antigonus e o artefato selado 2049 foram armazenados atrás do portão Chanis por uma noite. Leonard olhou para as cartas da mão, tocou na mesa e disse com um sorriso: se 2-049 pode fazer o fantoche de pano do infortúnio agir de maneira normal, algo semelhante deveria ter acontecido atrás do portão Chanis de Baclund há muito tempo. Portanto, suspeito que o problema seja o caderno da família Antigonus. Klein pensou por um momento e assentiu. Essa é a explicação mais provável. Leonard, eu nunca esperei que você fosse tão bom em dedução. Normalmente, ser um poeta romântico e uma pessoa com excelentes habilidades dedutivas era mutuamente exclusivo. Isso é porque ele atualmente gosta de romances policiais, explicou Royale com indiferença. 2 reis, um straight flush de 8 para rei. Ninguém quer? 3-6 e nada mais. Ao ver isso, Klein e Leonard se calaram. Por não se concentrarem no jogo, eles esquecem algo importante. Royale era o mal desta rodada. Observando Royale cortando o baralho, Klein aproveitou a oportunidade para perguntar: então, que poder puxou 30625 de volta? Leonard olhou para ele e riu. Você realmente acha que os mecanismos defensivos atrás do portão Chanis consistem apenas na câmara selada enterrada e em alguns guardiões idosos? Na realidade, quando o sol se põe completamente, os guardiões já teriam deixado o portão Chanis e retornado à Catedral de Santa Selena. O poder no portão é mais forte à noite e não é mais seguro para nenhuma criatura viva. O poder só enfraquece quando o sol nasce novamente. É também por isso que o capitão nos pede para não entrar no portão Chanis, não importa o que ouvirmos. Em outras palavras, o capitão havia se esquecido de me dizer o motivo. Klein pensou um pouco antes de perguntar. Mecanismos defensivos, como formações nexus, como versões ampliadas de amuletos e encantos. Sim. Royale assentiu enquanto acariciava a borda de suas cartas. Há uma razão pela qual o portão Chanis é colocado na catedral central de cada cidade. O portão é mantido pelos seguidores que frequentam essas igrejas todos os dias. Suas orações sinceras permitem que uma parte de sua espiritualidade entre nas formações nexus, e de pequenas contribuições vem abundância. Entendo, Klein assentiu ao ver que tinha uma mão ruim. Naquele momento, Leonard riu e disse: não há apenas um mecanismo defensivo atrás do portão Chanis. As cinzas de Santa Selena estão enterradas lá dentro. Ela era uma Beyonder de alta sequência quando ainda estava viva. As cinzas de Santa Selena? Cinzas de um Beyonder de alta sequência? Cinzas sagradas? Que utilidade elas têm? Klein estava tão confuso quanto curioso. Santa Selena era devota quando a igreja da deusa da noite eterna estava sendo estabelecida. Ela foi ativa durante a terceira época e seus feitos foram escritos em muitas escrituras sagradas. Assim, Santa Selena era um nome bastante usado entre os plebeus que acreditavam na deusa da noite eterna. Leonard parecia ler a mente de Klein enquanto continuava. Rumores sugerem que o esqueleto ou as cinzas de Beyonder de alta sequência ainda contêm um poder incrível. Claro, são apenas rumores. Klein assentiu, concentrando sua atenção nas cartas em sua mão. Não houve incidentes incomuns no portão Chanis pelas próximas horas, mas Klein perdeu exatamente 2 soli. Doeu o coração, mas Leonard, que expressou completamente suas vibrações poéticas românticas enquanto jogava, perdeu 4 soles 5 centavos, deixando Royale como a indiscutível vencedora. O sol acabou de nascer, meu turno. A quieta autora, Madame Seecatron, entrou na sala de guarda às 6. Klein escreveu o incidente da noite anterior no livro de registros e retornou à companhia de segurança Blacktor com Leonard e Royale.
Ele se sentia incomumente exausto, mas o poeta da meia-noite e o sem sono ao seu lado continuavam energéticos. Essa é a diferença entre as diferentes sequências. Klein estava prestes a passar pela divisória e dormir um pouco em casa quando viu o capitão entrar de repente. Bom dia, capitão. Ele não pôde deixar de bocejar quando o cumprimentou. Dan, que usava um casaco preto, tirou o chapéu e olhou para ele com os olhos cinzentos. Bom dia. Você deveria voltar para casa e descansar. Aconteceu alguma coisa ontem à noite? Klein imediatamente fez um resumo sucinto do incidente referente ao fantoche de pano do infortúnio e a dedução de Leonard. Ok. Dan não deu sua opinião. Ele se concentrou em ir ao escritório. Vou enviar um telégrafo para a Catedral Sagrada. Ele saiu lentamente da rua Zoutelan 36 e respirou o ar fresco da manhã. Ele se sentiu um pouco mais energizado, lembrando de repente algo que havia esquecido todo esse tempo. Esqueci de contar ao capitão e ao resto sobre o pedaço de papel nas mãos do fantoche de pano do infortúnio. Como eu pude ter esquecido? Era como se algum poder estivesse me influenciando, me impedindo de contar isso aos outros falcões noturnos. Já passou algum tempo que o caderno da família Antigonus estava presente no portão Chanis. O fantoche de pano do infortúnio 30625 deveria ter sido afetado há muito tempo. Por que só mostrou comportamento anormal ontem à noite? Foi porque foi a primeira vez que estive em turno no portão Chanis. Ele usou todo o seu poder para me mostrar o desenho no papel? Qual é o motivo do caderno da família Antigonus? Isso tem a ver com minha sobrevivência, apesar de ter tido contato com ele? E de ter me tornado um vidente? Muitas suspeitas passaram pelo cérebro de Klein, o fixando no lugar. Ele não tinha certeza se deveria fingir que não se lembrava de nada e voltar para casa para dormir, ou voltar para a companhia de segurança e reportar ao capitão. Lord of Mysteries, capítulo 110. Confirmação. Depois de pensar um pouco, Klein decidiu voltar para casa e confirmar algo. Ele acreditava que, se o fantoche de pano do infortúnio não tivesse lhe mostrado a imagem intencionalmente, o capitão e o resto definitivamente encontrariam pistas nas investigações subsequentes. Não importaria muito se ele reportasse ou não. Se fosse o contrário, era algo que merecia cuidadosa consideração. Isso também era o que Klein queria confirmar. Ele pegou a carruagem pública sem trilhos para a Rua Narciso. Quando chegou em casa, seu irmão Benson e sua irmã Melissa ainda não haviam acordado, já que era domingo. A sala de estar estava escura e silenciosa. Klein ferveu uma chaleira com água, colocou algumas folhas de chá e bebeu com pão de trigo. Depois, levou o casaco, o chapéu e a bengala em direção à escada. Ele subconscientemente tomou cuidado com seus passos para evitar fazer barulho. No instante em que chegou ao segundo andar, viu a porta do banheiro abrir repentinamente e Melissa, que usava um vestido velho, saiu com o rosto sonolento. Você está em casa. Melissa estava esfregando os olhos sonolenta. Klein cobriu a boca e bocejou. Sim, eu preciso dormir. Não me acorde antes do almoço. Melissa concordou com um aceno e de repente se lembrou de algo. Benson e eu vamos à Catedral de Santa Selena rezar e assistir à missa de manhã. O almoço pode atrasar um pouco. Como crentes não tão devotos da deusa da noite eterna, ela e Benson iam à igreja uma vez a cada 15 dias, enquanto Klein, que era um falcão noturno, não havia entrado na igreja desde a última vez que foi seguido pelo membro da ordem secreta. Não, vou à catedral todos os dias, só que fico no andar subterrâneo da catedral. Klein se justificou inconscientemente. No momento ele estava mais preocupado que a deusa o abandonasse como um crente falso. Se sua magia ritualística não respondesse em momentos cruciais, estaria com um grande problema. Mas então, considerando o velho Neil, a deusa perdoa bastante os falcões noturnos. Isso mesmo. Klein se confortou. Seus pensamentos dispersos passaram e ele olhou para Melissa. Ele assentiu e sorriu. Sem problema. Posso dormir mais tempo. Passando por Melissa, ele entrou no quarto e trancou a porta atrás de si. Imediatamente depois, ele se preparou e pegou o punhal de ritual e criou uma barreira selada de espiritualidade. Ele deu 4 passos no sentido anti-horário enquanto recitava o encantamento e, depois de resistir aos rugidos caóticos, ele apareceu acima do nevoeiro cinzento. No mundo ilusório e ilimitado, ele era o único espírito vivo sentado no assento de honra da longa mesa de bronze. Após quase 1 minuto de silêncio, Klein conjurou um pedaço de pergaminho de pele de cabra e anotou um encantamento de divinação. A imagem que o fantoche de pano de infortúnio mostrou.
Embora Klein tivesse visto a imagem misteriosa no papel claramente por um momento na noite anterior, ele só conseguiu se lembrar de sua forma grosseira devido à sua ansiedade. Mas isso não era um problema para um vidente, ele podia reproduzir qualquer coisa que se lembrasse ou tivesse visto uma única vez. De acordo com a teoria do misticismo, a espiritualidade de alguém se lembrava de tudo o que havia visto. Desde que possuíssem o método apropriado, eles poderiam reproduzir a cena sempre que quisessem. Klein até achava que a teoria descrita pela médium espiritual Dali sobre os alquimistas da psicologia fazia sentido. A memória humana era meramente ilhas expostas acima do mar, não podia suportar muito. Portanto, a essência espiritual de uma pessoa lembrava a maior parte da informação e a transformava no subconsciente, que formava todo o oceano. Enquanto a espiritualidade em si, mesmo que não fosse o oceano inteiro, também incluía toda a região marítima em torno da ilha. Depois de recitar o encantamento da divinação, Klein se inclinou para trás e adormeceu através de cogitação. No mundo embaçado, distorcido e separado, ele viu o portão Shani se abrir mais uma vez ao ouvir os barulhos altos. O fantoche com a vestimenta real preta e clássica se inclinou para a abertura da porta e desenrolou o papel que estava segurando. No pedaço de papel, havia muitos símbolos misteriosos que formavam coletivamente um olho vertical. Klein observou atentamente a imagem antes de sair do sonho. Então, com a ajuda da peculiaridade do mundo acima do nevoeiro cinzento e da memória que ainda não havia desaparecido, ele expressou a imagem no pergaminho marrom. O olho vertical olhou para ele, parecendo sinistro e misterioso. Klein pensou e escreveu abaixo do olho: essa é a chave do tesouro que a família Antigonus deixou para trás. Abaixando a caneta, ele desamarrou a corrente de prata enrolada na manga. O pêndulo de topázio pendia estavelmente acima da declaração de divinação e do misterioso olho vertical enquanto ele segurava a ponta da corrente com a mão esquerda. Não havia movimentos óbvios. Klein fechou os olhos e recitou a frase com a mente limpa. Depois de 7 vezes, ele abriu os olhos e viu o topázio girando em pequenos círculos no sentido horário, junto com a corrente de prata. Isso significava afirmação. A imagem vertical do olho é realmente a chave para o tesouro que a família Antigonus deixou para trás. Klein assentiu, pensando profundamente. Ele bateu os dedos na borda da longa mesa de bronze e murmurou para si mesmo: por causa da morte de Rei Bíber, não há mais descendentes da família Antigonus. Portanto, o caderno me vê. O vidente que interagiu com ele, mas permanece vivo, como seu herdeiro. Afetou 30625 e deixou a chave do tesouro com ele, apenas para me mostrar durante meu turno no portão Shanis? Não parece haver nenhum problema com a lógica, mas ainda não parece muito convincente. Como o caderno pode ter certeza de que não há mais descendentes da família Antigonus? E eu não tenho nenhuma relação com essa família. Para começar, se eu compartilhasse sua linhagem, o Klein original não teria se suicidado. Não parece importar se eu contar isso ao capitão e à equipe ou não, preciso investigar isso. Klein então divinou a localização do tesouro da família Antigonus. Mas, sem surpresa, não havia informações detalhadas. Assim como na carta que Sirius escreveu ao Sr. Z, Klein só podia ter certeza de que o tesouro estava relacionado ao pico principal da Cordilheira Ornacis e à antiga nação da Noite Eterna. Depois de terminar de divinar o que queria, Klein notou que a estrela carmesim da qual ouvira orações anteriormente estava novamente produzindo uma fraca flutuação. Ele usou o método de responder às orações e tocou a estrela ilusória. Ele viu novamente o jovem de cabelos castanhos que usava o terno preto apertado. O jovem estava ajoelhado no chão, de frente para a bola de puro cristal, ainda murmurando alguma coisa. Klein, que havia aprendido propositalmente um pouco de Jotun, finalmente entendeu uma das frases. Rezo. Salve. Pai e mãe. É realmente Jotun. Onde Jotun ainda é usado no mundo? É uma antiguidade com milhares de anos. Que pena, o misterioso governante acima do nevoeiro cinza é totalmente impotente. Eu não tenho a capacidade de salvá-lo, mesmo que queira. Klein balançou a cabeça e suspirou, tendo decidido observá-lo por mais um tempo. Verei o que posso fazer quando aprender mais vocabulário Jotun e entender o que aconteceu com seu pai e mãe. Klein retraiu sua espiritualidade, a envolveu em torno de si e iniciou a sensação de queda. Quando voltou ao quarto, dissipou a barreira de espiritualidade, vestiu roupas velhas, mais confortáveis, e deitou-se na cama para dormir um pouco. Klein dormiu até ao 12:30, quando Melissa terminou de preparar o almoço e bateu na porta.
Depois de uma refeição bastante generosa, ele viu Melissa trazer seu novo vestido e chapéu com véu, parecendo que estava saindo. Você ainda tem algo esta tarde? Perguntou Klein, intrigado. Benson estava sentado no sofá, franzindo as sobrancelhas para os livros de gramática. Ele não levantou a cabeça, mas respondeu por ela. A senhora Chaudalado disse a Melissa que haverá uma palestra sobre assuntos de família no salão municipal à tarde. Melissa planeja participar e aprender a lidar com questões domésticas diárias. Melissa assentiu e disse, eu consegui que Selena e Elizabeth se juntassem a mim. Que legal! Espero que o professor lhe diga que uma família como a nossa precisa contratar pelo menos uma criada, brincou Klein. Percebendo que Melissa estava prestes a refutar, ele imediatamente acrescentou, temos que investir nosso tempo limitado em assuntos mais valiosos. Melissa ficou atordoada. Depois de um tempo, ela franziu os lábios, colocou o chapéu com véu e saiu de casa. Às 14h, Klein chegou à companhia de segurança Blacktor novamente. Rosanne e Dan Smith, que estavam no salão de recepção, perguntaram em uníssono. Você não foi para casa descansar? Klein sorriu. Estava indo ao clube de divinação, mas fiquei pensando no que aconteceu ontem à noite, então decidi vir aqui primeiro. Alguma resposta da Catedral Sagrada? Dan olhou de relance para Rosanne e se virou silenciosamente. Ele passou pela divisória e entrou em seu escritório. Rosanne fez uma careta para as costas dele e murmurou com raiva. Sério, capitão. Bem feito. Klein elogiou silenciosamente. Ele conteve o riso e seguiu Dan até o escritório. Klein fechou a porta e Dan cheirou o cachimbo antes de dizer. A Catedral Sagrada determinou que o distúrbio ocorreu por causa do caderno da família Antigonus, que eles reclassificaram como artefato selado grau 1. É uma pena. Isso significa que você não tem mais autorização de segurança suficiente para lê-lo. Grau 1. Altamente perigoso. Somente postos acima dos bispos e capitães de equipe de falcões noturnos podem saber da situação real? Isso também significa que o capitão não tem ideia do que está acontecendo. Altamente perigoso. Não me admira. Klein se sentiu arrependido, mas relaxado. Dan olhou para ele e continuou. A Catedral Sagrada nos disse para verificar se há outros itens atrás do portão Chanis que foram contaminados pelo caderno. Após a verificação, apenas 30625 estava normal e já trocamos de selo. Descobriram mais alguma coisa? Klein fingiu perguntar com curiosidade. Dan balançou a cabeça. Não. Klein assentiu, pensativo, e não continuou o assunto. Depois de uma pequena conversa, ele se despediu e partiu para o clube de divinação para continuar sua jornada de digestão. No salão municipal, as 3 melhores amigas, Melissa, Selena e Elizabeth, estavam sentadas perto da porta, esperando o início da palestra. Se ela der uma palestra ruim, vamos escapar? Sugeriu Selena animadamente. Elizabeth concordou imediatamente. Vamos às compras no Harrods. Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel.